Muito boa noite, bem-vindo ao dia seguinte. Fazemos o balanço da primeira volta do campeonato com um claro destaque para o isolamento do Benfica na liderança, que deixa o Futebol Clube do Porto a 7 pontos e o Sporting a 19. Uma vantagem considerável, embora Luís Filipe Vieira e Bruno Lage tenham colocado um travão na euforia dos adeptos após a vitória em Alvalade por 2-0, onde Rafa foi rei e senhor. Vamos ainda olhar para o mercado e o impasse no negócio Bruno Fernandes, sendo que Sporar está fechado e será reforço de Silas até ao final da época. Amanhã arranca a Final Four da Taça da Liga e o Sporting vai defrontar o Sporting de Braga do invicto Ruben Amorim. Mas há mais, falamos das tochas que marcaram o Sporting Benfica, falamos de e-mails e do juiz Eduardo Pires, do Tribunal da Relação do Porto, que pediu escusa do processo por ser um confesso adepto do Benfica. Vamos ao debate com o Paulo Baldaia, o Vasco Mendonça e o Rodrigo Roquete e vamos também analisar os lances do derby e do Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Braga, com o Duarte Gomes no seu espaço kick-off. Meus senhores, muito boa noite. Vamos começar então por falar do mercado. Vamos olhar também naturalmente para o negócio Bruno Fernandes, que é aquele que parece que está mais empatado neste momento. O Sporting, para já, deve oficializar a contratação de Sporar nas próximas horas. O avançado de 25 anos vai ser jogador dos Leões. O Sporting vai pagar uma verba de cerca de 7 milhões de euros ao Slovan Bratislava por um jogador que, esta época, leva 21 golos marcados em 26 jogos. Sporar vai ser o primeiro reforço de Silas, mas o técnico ainda poderá ficar sem Bruno Fernandes neste mercado de transferências. O capitão do Sporting é o principal alvo do Manchester United, mas as negociações não estão fáceis entre os dois clubes, parecem estar mesmo num impasse. Os Leões querem receber 60 milhões de euros mais 10 milhões em objetivos, mas o United está a tentar baixar o preço. Já o Benfica está a enfrentar concorrência por Bruno Guimarães. O Lyon também quer o médio brasileiro e o presidente do Atlético Paranaense já disse que vai fechar negócio com o primeiro clube a apresentar a melhor proposta. Mas voltemos a olhar para Bruno Fernandes. Emanuel Ferreira, adjunto de Silas, diz que as negociações com o Manchester United para a saída de Bruno Fernandes não estão a afetar o jogador. O Bruno treinou e treinando e estando connosco estará na convocatória. Em segundo lugar, essa questão do vai não vai, eu acho que talvez quem esteja de fora e quem lê os jornais e quem vê as notícias acaba por sentir muito mais do que nós. Nós não sentimos o vai não vai do Bruno, sentimos o Bruno sempre connosco, sentimos o Bruno um jogador altamente competitivo, altamente envolvido naquilo que é o trabalho junto com a equipa, e isso não vai mudar estando presente amanhã no jogo. Faltam 11 dias para o fecho do mercado e, Rodrigo Roquete, esta novela já vai longa, já teve um primeiro episódio há 6 meses, volta agora aqui a ter o segundo, que pode abortar também. Boa noite. Pois, infelizmente, estas coisas com o Sporting dão sempre em novelas e é um bocadinho cansativo às tantas e não me parece, neste momento, que a questão esteja só relacionada com um encontro de valores entre os dois clubes. Eu acho que isto já começa a cheirar, inclusivamente hoje saíram algumas informações, e não sei se reais ou não, mas saíram algumas informações e foram partilhadas algumas informações que haveria eventualmente aqui já até uma discussão eventualmente relativa a comissões e à participação de diferentes agentes neste negócio e um bocadinho uma espécie de luta de posicionamento desses agentes junto do Sporting e junto deste negócio. Mas quer dizer, ao final do dia o Sporting tem que fazer prevalecer os seus direitos. Eu acho que o Sporting não pode nem deve para já estar na mão de agentes, não deve com isso sequer prejudicar uma eventual venda que seria importante, mas também sem abdicar nunca, e se for esse o caso, dos valores que são os valores reais relativos àquilo que é a valia do jogador. Agora, parece-me a mim que isto já começa, de facto, a arrastar-se muito no tempo e obviamente, acho que o jogador acaba por ser minimamente afetado por isto. É um jogador forte, tem uma personalidade forte, tem muito caráter, tem demonstrado sempre empenho e tem demonstrado estar com a equipa, mas chega a um ponto em que começa a criar aqui alguma angústia, alguma ansiedade. Se já cansa para os jornalistas, para o próprio jogador. Não, quer dizer, e mesmo a questão do... Parece ainda mais complicado. E mesmo a questão do Sporar, quer dizer, das duas uma. Ou o facto do Sporar estar confirmado ou estar já fechado, ainda não há uma confirmação oficial, mas terá que fazer com certeza os exames médicos e tudo mais,
das duas uma, ou separar significa que o negócio de Bruno Fernandes está vendido, ou então também aqui houve mais uma vez alguma incapacidade. Houve aqui alguma incapacidade, porque se uma coisa não tem a ver com a outra, também houve aqui alguma incapacidade da parte do Sporting de fechar um jogador, convenhamos, do Slovan Bratislava, portanto, que é um jogador que já poderia ter entrado logo no princípio da janela de transferências desta altura do ano. Claro que há questões de negociação, mas convenhamos, era um jogador que eventualmente, já estamos a dia 20, era um jogador que eventualmente já poderia até participar, quiçá, na Final Four da Taça da Liga e ser útil ao Sporting. Portanto, eu sempre considerei que a dificuldade em fechar Sporar, para além da questão das negociações, que estaria relacionada com Bruno Fernandes. Não estando, até acho que o Sporting poderia ter sido mais lesto a fechar este jogador, que poderia ser considerado agora para a Final Four. Ainda assim, acho que é uma posição fundamental o Sporting preencher. É um jogador que tem muitos golos, embora a Liga Eslovénia e a Liga da Eslováquia não sejam um grande cartão de visita, mas é um jogador... E diga-se que há cerca de 3 horas, Sporar colocou no seu Instagram uma fotografia dele próprio no aeroporto de Antália, na Turquia, o que poderá indiciar então essa viagem para Lisboa, onde irá realizar os testes médicos. Uma cana de pesca em Cascais era mais... Estamos a ver essa fotografia de Sporar. Quer dizer, isso pode significar ou não, até pode significar ele estar a caminho do outro clube, quer dizer, isso não há garantia. Estas coisas, só quando as coisas estão assinadas é que eu... Agora, que é uma posição que o Sporting tem que reforçar, parece-me óbvio, aliás, parece-me óbvio há meses. Por isso é que eu digo que é até uma situação que podia ter sido logo resolvida logo no início da janela. Vasco Mendonça, a cabeça de Bruno Fernandes, ele já demonstrou por várias vezes que tem, como o Rodrigo referiu, uma personalidade forte e vincada, mas isto deve mexer com qualquer ser humano. Sim, sem dúvida. Antes de mais, boa noite a todos, mas registar o sorriso do Sporar naquela foto há pouco, claramente indicando que ele não sabe no que é que se vai meter. Portanto, ele não faz ideia, ninguém lhe explicou o que é o Sporting. Caso não está a sofrer muito. Está com aquele ar de... Está tranquilo. Está com ar de quem vai jogar no Benfica B e pode eventualmente aspirar a um lugar na equipa principal. Ele estava na Turquia porque estava em estágio com a equipa. Está bem, daí estar da Turquia, está bem. Há bocado disseste isso e não estava a perceber porque é que ele estava na Turquia. Não, é porque surgiram inclusivamente alguns rumores, precisamente pela presença dele na Turquia, que eventualmente o Besiktas tinha feito ali uma tentativa. Mas acho que é um rumor, portanto, acho que à partida, pelo aquilo que sabe, efetivamente está fechado com o Sporting. Agora, ficará resolvido de certeza nas próximas como horas. Sempre, enquanto a assinatura não estiver feita. Sim, nisso os clubes aqui em Portugal são prontos. Mas voltando ao Bruno. Voltando ao Bruno. É assim, eu nunca fui futebolista profissional. Nunca recebi uma proposta de 6 ou 7 milhões de limpos anuais, para grande desgosto meu. Portanto, eu não sei exatamente o que é estar na pele do Bruno Fernandes, mas agora é muito complicado imaginar que isto não afeta. É muito difícil imaginar que isto não afeta o jogador. Agora, também digo, tendo em conta que é o jogador que provavelmente protagonizou mais telenovelas, a grande verdade é que nós, olhando para o desempenho dele ao longo deste tempo que tem passado no Sporting, parece-me que ele tem sobrevivido de forma imaculada às novelas. Não é? Ele continua a render, a produzir. É dos poucos jogadores no Sporting que produz ao nível daquilo que os adeptos do Sporting gostariam, mas o facto é que continua a produzir e, portanto, se acho que isto mexe com ele, acho, mas ele tem sabido escudar. Acho que outro tipo de jogador, e sendo clubismos à parte, acho que outro tipo de jogador já teria numa situação destas, como aliás já se viu no passado, inclusivamente com os jogadores do Sporting. Por exemplo, o Adriano Silva não escondeu o descontentamento dele com a situação. Enfim, é uma situação um bocadinho caricata que ele viveu e eu compreendo o descontentamento. A questão é, seria fácil para o Bruno Fernandes exteriorizar algum desse descontentamento. E eu acho que ele, por acaso, nesse aspecto tem sido bastante... Para já silêncio total. Profissional. Acho que um dia é que vai acabar por falar um pouco desta história. Se calhar vamos saber ainda mais sobre aquilo que eu suspeito ser alguma incapacidade negocial por parte do Sporting, que não seria o primeiro episódio revelador dessa incompetência. Eu diria mais fragilidade até. Ou fragilidade. Paulo Balda, é isso que todo este processo indicia, fragilidade? Não sei, faltam ainda 11 dias para terminar. Para o Sporting até dá jeito que o negócio não se feche agora. E até dá jeito de usar Bruno Fernandes na Final Four. Exatamente. Na pré-época não correu bem isso.
Certo, mas estou a dizer, jogar agora, ter o Bruno Fernandes na mesma para ir a Braga jogar a Final Four é melhor do que perder o Bruno Fernandes isso agora. sem dúvida. Ele já não ia jogar contra o Benfica e cá está. A informação que eu tenho de Alvalade, porque perguntei para Alvalade o que é que se passava, é de que, e a expressão é esta, há um namoro, outra coisa é uma proposta de casamento que ainda não chegou. Ou seja, eles estão em conversa para perceber o andamento que as coisas levam para apresentar uma proposta concreta ao Sporting. Pelo que eu percebo, do que me dizem, ainda não chegou uma proposta concreta do Manchester United. Ao longo de todas estas semanas? Sim, é só conversa. Bem. Estou a dizer o que eu percebo, a informação que me chega de lá. Conversa que é importante, quer dizer, eu admito que as conversas digam, mas eu não vou poder ultrapassar os 60 milhões, a história que não, que a minha dúvida que é diferente ter uma proposta concreta e isto chegou a alguns órgãos de comunicação social, um bocadinho à margem do típico desportivo português, sem desrespeito para ninguém, mas isto chegou a alguns órgãos de comunicação social a nível internacional, nomeadamente na imprensa britânica, de referência, tipo Guardians e coisas assim para cima. E eu achei que a partir do momento em que chegava a estes órgãos de comunicação, que a coisa teria que ter algum fundo de verdade. Muitas vezes os próprios agentes utilizam os órgãos de comunicação. Sim, eu não duvido disso. Que há conversas com o Manchester United, não há dúvida nenhuma. Não, claro que a ideia que tem sido transmitida é que houve uma proposta formalizada e que foi recusada, daí a minha dúvida. Mas o que me dizem não é isso. Diferente daquilo que estavas a dizer. Só estou a dizer aquilo que me estão a dizer. Uma sondagem de valores. Que não significa que a conversa não exista na mesma. Porque, existe. Obviamente. A questão é, como estão a dizer, a minha fonte diz-me que uma coisa é namoro, outra é uma proposta de casamento. Significa, namoro estão a negociar. Não é? Outra coisa chega um momento em que o clube comprador vai dizer ao clube vendedor é isto e daqui não saio, é a minha última proposta. Não é? Imagino eu que seja isso que está a passar. Escrito, e faz sentido que o Sporting esteja, ao mesmo tempo, sem saber como vai ficar o Bruno Fernandes, a contratar um ponta de lança, porque precisa. Quer dizer, não é por causa do... Eu não imagino que, com problemas financeiros, o Sporting conseguirá sempre encontrar forma de pagar 7 milhões de euros. Ainda estamos para perceber como é que os vai pagar, quando, se é prestações, se é... Ainda há dias, eu e tu estávamos aqui na antevisão dos jogos de sexta-feira. E o Luís Aguilar, se não estou em erro, explicava que o Sporting não tinha garantias bancárias que permitissem realizar a operação. Porque houve um comunicado do Slovan Bratislava a dizer isso mesmo, que não tinha garantias bancárias. Mas pode haver um acordo. Agora, eu gabo, apesar de tudo, em todo este episódio, em toda esta saga, eu acho que deve-se louvar a lucidez de alguns adeptos do Manchester United, que exigiram, depois do Sporting Benfica de sexta-feira, exigiram a contratação do Rafa em vez do Bruno Fernandes. Acho que eram adeptos portugueses. Não me deixem enganar. Vocês lá vêm, vocês com as fake news. Não podem ver uma boa piada na internet. Por acaso foi das histórias mais lindas no sábado. Piada ou não, eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei mesmo. E a verdade é que o Rafa fez um jogo bastante melhor. Sim, mas calma. Em boa verdade, não é? do que o Bruno Fernandes. Aliás, os adeptos do Manchester United, inclusivamente, estão a reclamar. Não compares mesmo. É que o Bruno Fernandes já foi o ano passado muito melhor que o jogadores de qualidade. Estão a passar por um processo de sportingização. E não estou a dizer isto para ofender. Estão a passar por um processo de alguma dor, sem títulos, a tentar recuperar de uma era de sucesso e a tentar reencontrar-se. É normal que vai durar é normal que para isso queiram o Bruno Fernandes. É normal. Não, mas eu não tenho dúvidas, e falando agora daquilo que poderia ser o Bruno Fernandes do Man United, nós virmos a maneira como o Man United joga e se imaginarmos a presença dele e do Pogba a jogarem para um Rashford e para um Martial, eu não tenho dúvidas nenhumas em ver um Man United com muito melhores condições para discutir os 4 primeiros lugares, para não dizer mais, porque acho que o Liverpool neste momento é... E não ficar tanto a ver jogar o Liverpool como sim, aconteceu. Ontem tentaram jogar em transição, mas é quase impossível, mas neste caso é o Liverpool a jogar ao Liverpool e não há nenhuma equipa neste momento no mundo que consiga superar aquilo. Muito bem, vamos avançar, vamos falar de outro assunto que também marca a atualidade, nomeadamente foi notícia no último domingo o facto do juiz Eduardo Pires ter pedido escusa do processo dos e-mails por ser um confesso adepto do Benfica. O magistrado do Tribunal da Relação do Porto foi sorteado para julgar o recurso do caso dos e-mails, processo no qual o Futebol Clube do Porto foi condenado a pagar 2 milhões de euros pela violação de correspondência
correspondência eletrónica, o juiz Eduardo Pires sentiu que não poderia julgar o caso por ser sócio do Benfica há mais de 50 anos, condição que lhe valeu a distinção de Águia de Ouro. Na carta em que pediu a escusa do processo, conta que depois de ter sido sorteado, foi convidado por um call center do Benfica para uma visita ao centro de estágios do Seixal. E Vasco Mendonça, consideras isto grave ou um fait-divers? Um fait-divers, pronto, escolhendo entre um e outro, claramente um fait-divers. Eu acho este episódio. Não, eu vejo este tema como essencialmente como uma demonstração de elevação por parte de elevação e de seriedade, que é aquilo que se pede da justiça e dos atores da justiça. Portanto, nós temos aqui um juiz que, em função daquilo que a sua consciência ditou, fez questão de explicar porque é que ele entendia que não deveria ser, portanto, um dos responsáveis por julgar o caso dos e-mails. Tudo o resto é um fait-divers. E assim, desculpem-me aqui o Paulo e o Rodrigo, eu tenho a certeza absoluta que o Paulo e o Rodrigo não vão sair daqui convencidos por esta explicação, mas o facto é que muito antes desta história me cair a mim e a todos os adeptos no colo, já eu tinha ouvido falar destas visitas. E pá, agora, acreditem no que quiserem. Acreditem no que quiserem, com certeza. Eu já visitei o Seixal. Tu, o Vítor Catão, sabes qual é o problema? O problema é que há demasiada gente a visitar o Seixal, mas isso era outra discussão. Eu fui lá para isso, para tirar isso era outra discussão. Também fizeste uns vídeos. É que lá em cima não há arquitetos. Agora é um facto. Paulo, deixa-me só explicar. Vocês depois dizem de vossa justiça. Agora, o que eu sei sobre este episódio é que estas visitas têm sido organizadas imagino que pelo Departamento de Marketing ou de Comunicação do Benfica. Elas têm acontecido faseadamente. Eu tenho um amigo que teve há 3 ou 4 semanas, fez esta visita ao Seixal. Um amigo de vários, que entretanto me comunicaram que a questão não é propriamente a visita ao Seixal. É um bocado, porque foi assim que se tornou tema. Depois de ter sido sorteado para o processo. Uma semana. Com certeza. E é uma coincidência que eu posso dizer, vá lá, é infeliz. Agora, vamos lá ver uma coisa. Só infeliz. Como é que... É meteorologicamente improvável, mas está bem. Eu vou tentar dar uma resposta o mais honesta possível relativamente a este tema. Como é que estas visitas são processadas, digamos assim? Há um conjunto de sócios que eventualmente serão elegíveis e eu vou a uma base de dados que reúne todos esses sócios. Não, mas é que é assim que as coisas funcionam. Eu não tenho culpa com o software. É o Filipe Vieira sentado e o Paulo Gonçalves, já viste o Eu não tenho culpa com o software. E o Paulo Gonçalves com o telemóvel a fazer mas eu consigo rir-me dessas coisas. Tem piada, essa imagem tem piada. Eu vi isso nas redes sociais. Tem piada, mas... Piadas à parte, o que eu te estou a dizer é, existe um software, digamos assim, de gestão de clientes, que neste caso os clientes são os sócios do clube, não são clientes, são sócios. Esse software, deixa-me explicar, esse software tem uma série de filas. Deixa-me acabar a ideia. Esse software tem uma série, não é uma ideia, isto são factos, é assim que este software funciona. Esse software é um software de gestão de clientes. Tem o Benfica, tem multinacionais, tem inúmeras empresas que decidem ações de marketing com base nas características dos seus clientes, a sua base de dados, neste caso. No caso dos clientes do Benfica, são os sócios, são os associados. Eu chego à base de dados do Benfica e digo assim, eu quero saber quem são os sócios, que são sócios há 50 anos do clube. E depois eu decido comunicá-los por SMS, por e-mail, com posts nas redes sociais que é dirigido. Eu trabalho em marketing há 15 anos, marketing digital concretamente. Isto que eu estou a dizer é o meu trabalho. Eu não estou a pôr em causa isso. É uma de várias coisas que eu faço. Isto é verídico, isto é assim que se passa. Vamos ouvir o Paulo agora. Não, agora tu vais-me explicar como é que funcionam os bastidores do Benfica. Várias bases de dados. Com certeza que tem, Rodrigo. Tu não sabes, mas vais ficar a saber. Que até tem mas fotografias pessoais. Deixa-me só dizer. Dá-me 10 segundos só, e eu passo já a palavra. O Rodrigo sabe perfeitamente que o Benfica pode ter bases de dados, porque o Rodrigo também trabalha em marketing, tal como eu. Mas eu também já trabalhei com bases de dados. Espera. Todas as empresas têm bases de dados. E tal como eu, sabe que uma lista de contactos, uma lista de contactos, um departamento de marketing um bocadinho mais velho que pode e deve ser estruturada, sem entrar aqui em grandes tecnicalidades, pode e deve ser estruturada por clusters. Clusters esses podem dizer respeito a uma caracterização demográfica, psicográfica, sociográfica, o que eu entender que deve ser o meu filtro. Até pode ter acontecido.
aconteceu neste caso, não há mais nada aqui. Vocês podem escavar Paulo Balai. e basear isso na vossa desconfiança, mas não há mais nada. E Não há passo a mais nada palavra. disto, Pronto. mas Não, eu eu não tenho tenho certeza. certeza que não há mais nada. Muito bem. Paulo Balai, Uma coisa que tu, isso pelos não vistos, podes não sabes, não estavas a dizer com essa Convicto. certeza. Se E eu que eu te vou conheço sócios dizer... que foram lá visitar no mesmo período. Oh, Olha, Vasco, que o razões Black é teria para eu? ficar a saber mais qualquer coisa do que já convicto sabe. Tens uma convicção, Havia aqui não podes ter uma certeza. Mas tu não achas que seria um bocado pateta até? Mas a impunidade tem essas coisas. Então, Paulo, Deixa-me lá de contar. Desculpa, disseste que me deixavas vamos falar, por deixa-me partes, falar. depois explica-me o que é que tu achas Agora, que ia acontecer nesta que eu te visita vou- do juiz. a primeira coisa que te vou dizer é o seguinte: não tenhas dúvida nenhuma que o Benfica sabe perfeitamente, como sabe o Porto, como sabe o Sporting, quem são os juízes desembargadores que são sócios do clube. Não tenhas dúvida nenhuma sobre essa matéria. Paulo, Portanto, o Benfica... não estamos a falar da mesma coisa. Desculpa, mas não estamos. Não, isto é Desculpa, mas não estamos. Eu sei exatamente o que estou a falar, Paulo. Que sorteia... Paulo, sei. eu sei exatamente o que estou a falar. É o mesmo software, como são muitos, Paulo, que sorteia... eu sei exatamente o que estou a falar e desculpa, tu neste caso não sabes o que estás a falar. Desculpa dizer-te tu nem isso. deixas falar. Vamos ouvir Podes falar, o podes falar, mas pensamento estás a do dizer coisas que não Paulo. correspondem à Benfica realidade, não revelam quer. desconhecimento. Tu estás a brincar comigo. O Benfica não sabe que este senhor juiz é sócio do Benfica. Estamos a falar da mesma coisa. Estou a falar de uma lista de contactos para efeitos de marketing. Mas Que o Benfica possa saber quem são os juízes, Claro, isso é sabe outro perfeitamente, tema. sabe que era- Eu estou a falar de uma lista de contactos Vai, para já efeitos de percebi. marketing em que os É contactos uma boa são maneira realizados de forma valorizar. automatizada. Eu vou Tu esperar achas que um que tu operador de te call cales, porque center a tua sabes quem é o intenção é juiz essa, desembargador? é que não se Paulo? ouça nada. Essa história não tem ponta para onde se Muito bem, pé, Paulo. pá, desculpa lá. Continua o teu raciocínio. O Vasco Mendonça vai tentar que não se perceba nada do que eu e o Rodrigo dissermos, falo mais, porque a por favor, estratégia podemos dele perceber. é essa. Vamos, É de fazer vamos, barulho para vingar a tese dele, que é a tese que nós já ouvimos. mas a mim não Ele vai nem- fazer mais barulho Ele agora. nem sequer Mas eu trouxe ouço os novidade dois, mas nenhuma. não é isso. Eu não estou a tentar negar nada. Fala, por favor. Ele nem Quero sequer muito trouxe ouvir. novidade nenhuma. Tudo o que ele está a dizer, nós já ouvimos parte do Benfica. Portanto, está a repetir aquilo que o Benfica já disse. Portanto, não tem novidade nenhuma o que ele está a dizer. O Benfica sabe perfeitamente quem é este juiz. 2, este juiz que diz na carta de renúncia, ao processo, que diz que se sentia capaz de coisa, e é verdade, para nos lembrarmos, o juiz Rui Teixeira, outro fervoroso adepto do Sport Lisboa e Benfica, que julgou o recurso do Ministério Público, no caso do Etopeira, sentiu que tinha condições de avaliar, criticou duramente a Polícia Judiciária e o Ministério Público pela má investigação que fizeram, porque deviam ter seguido um caminho para conseguir encontrar prova para levar o Benfica a tribunal, e entendeu, é do Benfica, é um fervoroso adepto igual a este juiz, e entendeu que estava em condições de julgar. Ora, o que o Rui Teixeira não teve foi um convite para ir, e os juízes sabem que estas coisas cheiram a esturro. Então, o senhor, a 9 de março, primavera a chegar, e depois vem o verão, condições ideais para visitar lá o monumento no Seixal. A 9 de março o senhor recebe uma Águia de Ouro. Durante todo este tempo vem várias vezes a Lisboa para ver jogos, que vem ver os jogos todos. Tudo, o senhor explicou tudo. E é o senhor que explica, claro, da maneira que pode, e até diz que até acha natural, porque tem 50 anos de sócio, que o convidem para vir, mas é ele que se lembra de pôr lá que foi convidado uma semana a seguir a ser sorteado para o sorteio. O juiz não põe lá isto. Não precisava de estar a pôr isto. Dizia-se, olha, sou do Benfica. Se a questão fosse ele ser um fervoroso adepto e não ter problema nenhum de julgar, mas que não quer que os outros desconfiem, ele não precisava de estar a dizer que foi convidado uma semana depois de lhe ter sido sorteado este recurso. Isto é evidente para qualquer pessoa. E o senhor, que a 9 de março recebe a Águia de Ouro e que, portanto, aproveitando a primavera ou o verão que estava para chegar daí a pouco, podia ter vindo, o Benfica podia ter convidado, sabe muito bem quem ele é, ok? Podia ter convidado para vir visitar o Seixal. Não, convida-o em dezembro, prenda de Natal atrasada, 27, para vir visitar o meio da lama e com guarda-chuvas e tal, deviam 3 ou 4, mas isto não faz sentido nenhum. E é óbvio que o senhor juiz, ao pôr na informação que foi convidado, o que quis dizer foi, assim não posso jogar, então estou-me a convidar, sou adepto do Benfica, estou-me a convidar, depois de saberem que sou eu que vou analisar o recurso, está tudo maluco. É evidente isto para qualquer pessoa. Vai, Rodrigo, olhando para esta situação e fazendo agora aqui um pouco de advogado do Vasco Mendonça, o Vasco há bocado estava a confrontar o Paulo. O que é que o juiz ia fazer se fosse efetivamente ao Seixal?
Ou o que é que o Benfica ia fazer ao juiz? Ou... Questão, aí não posso dizer. A questão é que nós vivemos numa era de percepção e, obviamente, nesta era de percepção há coisas que levantam dúvidas e que levantam suspeitas. E até porque aquilo que o Vasco diz é verdade, os clubes têm bases de dados, como grande parte das empresas, mas no caso do Benfica nós até sabemos que tem uma base de dados, tem bases de dados diferentes, não é? Aliás, nos e-mails ficou claro que o Benfica tinha bases de dados até com informações conseguidas de forma aparentemente ilícita, sem o conhecimento de algumas pessoas a quais tinha sido espoliada a vida pessoal. Nessa altura ninguém se indignou da forma como se conseguiram essas informações, mas alegadamente isso está nos e-mails. Aliás, alegadamente nos e-mails até está uma listagem de convites que eram dados a juízes para determinados jogos do Benfica e outras pessoas. Portanto, isso da base de dados, o Vasco está a assumir que foi uma questão meramente marketing. Há outras... Eu tenho a certeza do que estou a dizer. Queres que eu te lembre uma mensagem enviada, um SMS automático enviado aos sócios? Queres? Vasco, eu vou lê-lo na mesma, a seguir a tu falares. Tu estás a assumir... Não estou a assumir, Rodrigo. Tu estás a assumir que este contacto... Rodrigo, isto foi-me reportado por diversos sócios ao longo das últimas semanas. Estás a assumir que isto estava a acontecer. Há inclusivamente pessoas nas redes sociais que falam disto. Escreveram sobre isto. Eu vou falar a mesma. Estás a assumir... Não está em causa o quê, Paulo? Estás a assumir que tu pareces um maluquinho apoiante. Parece a sério. Porque tu montas uma tese, com absoluto desconhecimento e dizes isto é evidente. Não há nada de evidente no que tu acabaste de dizer. Não, termina a Desculpa lá, meus senhores, agora quem está a estava a falar... assumir que isto foi um contacto meramente call center. Há quem possa suspeitar que 9 dias depois, de facto, do caso ter sido distribuído a este juiz, que isto seja mais do que uma mera coincidência. Portanto, porque é que... Mas eu nem sequer ponho por aí. Eu só digo é que o juiz não gostou disso. Só digo isso. Mas deixa-me só terminar a meu raciocínio. Porquê é que este caso está a ser falado? Porquê é que este caso levanta suspeitas ou pode levantar dúvidas de pessoas, como, por exemplo, está a levantar ao Paulo e a muita gente que levantou dúvidas sobre esta situação em vários meios. Porquê é que levanta? Levanta por uma razão muito simples. É porque nós estamos a falar de um clube em que há uma pessoa que trabalhava para esse clube, um dos mais altos quadros desse clube, que está envolvido num processo etopeiro, onde alegadamente tentou corromper, aliciar agentes judiciais que roubaram passwords magistrados para aceder a segredo de justiça. Estamos a falar do clube. Porquê é que isto levanta suspeita? Estamos a falar do clube no qual o seu presidente é arguído num caso chamado Operação Lex por vantagem indevida através da oferta de um eventual cargo a um filho de um juiz. Corrupção que está em causa, estamos a falar de um presumivelmente inocente. Estamos a falar de um clube que foi acusado por jogadores, inclusivamente em peças da SIC, de terem recebido subornos, mala de chau, para adulterar a verdade desportiva. Estamos a falar de um clube que alegadamente ficou a saber de buscas da Polícia Judiciária ainda antes de elas realizarem. Estamos a falar de um clube que está a ser investigado por e-mails que alegadamente denunciam práticas de tráfico de influências, missas, padres, inclusivamente um PowerPoint, onde, curiosamente, está definido que um dos pontos que tem que ser feito é precisamente controlar e reforçar e ter obrigações próximas do Poder Judicial. É deste clube que nós estamos a falar. Estamos a falar do clube que ofereceu vouchers, que não tinha mal nenhum a oferecer vouchers aos árbitros, a partir do momento em que isso foi denunciado, estranhamente parou com essa prática. Estamos a falar do clube que vende coxos que vêm para cá jogar por mais dinheiro do que quando chegam cá e não fazem nada. Portanto, é normal que um clube, perante tantas suspeitas, perante tantos casos, não será normal que as pessoas duvidem, achem um pouco estranho que seja distribuído um caso para uma pessoa que é adepto, deixa-me terminar, Paulo, adepto fervoroso, sócio, acionista. Não temos aqui um conflito de interesse, um acionista da SAD do Benfica ser juiz de um caso do Benfica. E ele, muito bem, ele próprio, perante coisa tão sórdida, o juiz teve, de facto, essa umbridade de dizer, meus caros, não posso. Não será normal as pessoas acharem um pouco estranho que 9 dias, por azar dos Tavares e de um sistema informático e de uma base de dados, por azar dos Travas, 9 dias depois, não será estranho as pessoas receberem que recebem um convite para usar. É assim, eu tenho respostas para isso tudo, mas vou guardar a resposta para mim
porque, pronto, vou guardar para mim. Eu não ponho em causa, nada. eu não ponho em Tens causa a respostas para informação isso, de que o guardá-las. Benfica convida vários sócios para visitar a coisa. Não estou a pôr em causa essa coisa. Eu Então, o digo que é que estás a pôr em causa? o timing, digo claro. que o timing, exatamente. Tenho os juízes Eu que digo, só foram convidados por deixa-me lá falar. ordem de antiguidade, pá. Isto é um procedimento normal, pá. Houve lá. Estou farto de ouvir, vocês estão a falar da era da percepção. Isto é a era podia dos dar desconto. factos. Posso. A era Facto. dos factos é esta. Posso. O Benfica domina o futebol português. Facto. Facto. O Benfica vai em primeiro Bem, no eu posso campeonato. falar ou não? Facto. Ó, João, desculpa, O eu estou Benfica a falar- joga melhor futebol. eu estou a falar, O ele Benfica faz- incomoda muita gente. Pá, dá-me lá Facto. água, Estes é que são os comprimido. factos. Pá, Facto também. Factos. Factos Esses é que são os também. factos. Facto, o Luís Era da percepção. Era da percepção. É o que vocês querem convencer à Vai força ser que o João. acontece. Facto Vai ser também assim, é que o Paulo tenha Aldaia quer paciência, terminar o seu Outra raciocínio. vez, a estratégia dele é impedir que eu fale, é só essa, não é outra. Falaste. Já está. Não falei Largamente, nada. aliás, disseste várias coisas Mas importantes eu sobre o tenho tema. Cala-te lá agora, Eu deixo faz que tu fales, Paulo. Não- Muito simples. De tal maneira, duas coisas que aconteceram, factos, que ele gosta muito de factos. O senhor juiz foi convidado depois de ser sorteado. Mas o senhor juiz já sabia que tinha sido sorteado, o senhor juiz já era acionista, o senhor juiz já era fervoroso adepto e não pediu renúncia do caso imediatamente. O senhor juiz só pediu renúncia do caso depois de ter sido convidado pelo Benfica para visitar E o muito Seixal. bem, Factos. pediu escusa muito bem. Isto são factos. Portanto, o senhor juiz portou-se muito bem, o senhor juiz não gostou de ser convidado depois de ter sido sorteado Claro, o recurso. Isto são factos. Sem dúvida. Muito bem, para terminar este assunto, vai. Repito, os convites foram feitos por ordem de antiguidade, um sem número de Podes repetir sócios. o que No quiseres. mesmo dia Isso foi em o que que este aconteceu. sócio foi contactado, foram contactados Isso é a mais versão 15 do ou 20 Benfica, sócios. Não é a versão do Benfica, é a versão que eu próprio É a versão do testemunhei. Benfica. Vocês têm noção? A versão do Benfica. Olha, eu vou-vos ler o SMS Gonçalves que é também enviado fez aos tudo. sócios. Fez por Eu vou-vos ler Paulo o SMS enviado aos sócios. O Paulo Caro Gonçalves também consórcio foi 5.560. um de cada vez, um de cada vez. Caro consórcio 5.560, confirmamos a marcação da visita ao Benfica Campos para si e seus acompanhantes sócios no dia 22 de janeiro. Não são permitidos quaisquer equipamentos eletrónicos. Mas tu não és Caso se faça secretário. acompanhar por... Isto não foi enviado a mim, foi enviado a outro sócio. Que é Como tem sido secretário? enviado a inúmeros sócios por ordem de antiguidade, Rodrigo. Sim. Por muito que tu queiras viver numa era da E por percepção... azar calhou 9 Vamos lá uma dias coisa. depois do caso ter Rodrigo, sido distribuído. Por muito que tu queiras Foi viver azar. numa era da percepção... Estás a dizer que foi azar? Por muito que tu queres viver numa era da percepção... Não, mas responde. O que tu estás a dizer, Estás a dizer que foi azar. estás a Estás a dizer dizer, que foi estabelece, circunstancial. Foi um azar do estabelece, Cravo. uma, estabelece Foi um uma, azar do cadeia, Cravo. uma cadeia de acontecimentos que não corresponde à realidade. foi um azar. Verdade, Ponto. verdade pura. Não corresponde à O juiz realidade. pediu escusa do processo E tu consegues depois de outra ter proeza, convidado. Paulo. Tu consegues ainda outra proeza, O que é juiz caracterizar pediu de forma... escusa do processo Caracterizar de depois forma... ter convidado. Ponto. Tentando de alguma Ponto maneira... final, parágrafo. Caricaturar aquilo que o juiz diz. Quando o juiz o que ele faz é demonstrar seriedade. É isso que eu te Ponto. estou a dizer, vou-te repetir. Tentas demonstrar de uma Vou-te forma repetir. caricatural que aquilo que o para juiz tu diz é veres que Vamos ao questionável. teu O juiz tweet desta semana. pediu Não é. escusa depois de ter Paulo, sido Paulo, convidado. vamos ao teu tweet Vocês desta vivem, semana vocês é que que- vivem nesta era da aconteceu. percepção. Vocês É um vivem na era da país realidade que paralela, não é na era da Vasco, percepção. Vasco, que é vamos diferente. seguir o teu tweet da semana, Rodrigo. É um tweet de Miguel Poiás Maduro. E vamos passar a ver essa comunicação em que Poiás Maduro diz: pergunta desconfortável, qual a razão para certos leaks poderem ser livremente usados e outros não? Alguém me explica qual o critério por detrás do diferente tratamento que diferentes leaks têm em Portugal? Curiosamente, pôs a primeira resposta de um João Carlos Costa que diz: regras para leaks, se tocarem no Benfica não são admissíveis, ou são inadmissíveis. Fim. E depois muita gente diz, com piada, pronto, está respondido. Não, aqui isto é obviamente um tema que está na ordem do dia e que é um tema que eu acho que é um tema muito importante de ser discutido, porque, de facto, eu gosto muito destes momentos. Porque são nestes momentos, são os momentos que são definidores de quem tem coerência e de quem tem credibilidade neste país. E a quantidade de espinhas que eu ouço a estalar por causa desta história dos Luanda Leaks neste momento é assustadora. Porque, de repente, perante um caso... O Rui Pinto é que é o denunciante. Perante um caso dos Luanda Leaks... Perante o caso dos Luanda Leaks, o que é que que nós temos em cima da mesa? Temos o que interessa ao conteúdo, dedos acusadores às práticas da pessoa avisada, que diz que, inclusivamente, esses leaks são falsos e pessoa avisada que não deu anuência para a publicação dessa documentação, portanto, ela foi obtida de forma ilegal, da mesma maneira. É evidente. Pronto. As pessoas que, relativamente ao Football Leaks, se insurgiram quanto à questão da forma como esses documentos ou como esses e-mails foram obtidos, agora já consideram serviço público.
Quer dizer, leaks que tiveram direito a investigação jornalística séria, bem feita, a partilha total, horas e horas de divulgação, inclusivamente já tiveram direito ao anúncio de comissões de urgência para avaliar os factos contidos nestes documentos. O próprio Estado a admitir que vai avaliar, analisar estas questões. Enquanto num outro caso, o caso do Football Leaks, o que tivemos foi um inimigo do Estado, um hacker chamado Rui Pinto, que tem que ser preso de todas as maneiras. Mas não é só Football Leaks. Proibição judicial de divulgação, de publicação e de partilha dos documentos que foram vazados. O caso da PL, tivemos aqui condenação por vários cartilheiros de serviço relativamente a essa prática, incapacidade ou falta de vontade de olhar para o conteúdo que agora é espalhado. E atenção, eu acho muito bem que o conteúdo, e isto fique claro, eu acho muito bem que o conteúdo seja divulgado, seja investigado, seja pelas autoridades, seja analisado pelo jornalismo, pelos jornalistas, que se faça trabalho de investigação. Eu acho muito bem. O que eu não posso admitir é que hajam leaks bons e leaks maus. É que haja diferentes tratamentos, tratando-se de um caso e tratando-se de outro. Porque nós estamos perante uma e a mesma coisa, que é documentos que foram obtidos de forma ilegal e que foram vazados. Para uns, o que importa foi a forma como se obteve. Nos outros, já é serviço público e já é interesse público o conteúdo que lá está. E isto só acontece porquê? Porque Isabel dos Santos foi tenrinha. Isabel dos Santos foi tenrinha. Isabel dos Santos, se não queria que os documentos fossem vazados, se não queria que os conteúdos fossem divulgados, investigados, analisados, ela tinha arranjado um cargo no Benfica. Isabel dos Santos tinha arranjado um cargo no Benfica e neste momento nós estávamos atrás das pessoas que foram atrás destes documentos e não estávamos atrás da pessoa e do conteúdo e daquilo que realmente importa, que é os indícios de práticas que são altamente condenáveis. E, portanto, o azar dela é não ter um cargo do Benfica. 30 segundos só para explicar direito o que é que se passou com a impossibilidade que o Expresso tem, porque o Tribunal da Relação deu razão ao escritório de advogados PLMJ, na altura em que foram vazados correspondência desse escritório de advogados, já depois do Expresso ter feito uma notícia em que dava conta que a defesa de Manuel Pinho e de António Mexia tinham estado a preparar, a combinar a estratégia para responder ao Ministério Público. A PLMJ meteu uma providência cautelar, que venceu na primeira instância, venceu na segunda instância e passou a estar proibida de utilizar informação que tenha vindo daquele vazamento no que diz respeito à PLMJ, onde estava, que entretanto a PLMJ já perdeu 6 ou 7 sócios para outros escritórios e perdeu, aliás, o advogado que defendeu o Benfica, no caso é Topeira, também já mudou, já saiu da PLMJ e já foi para, salvo erro, para Vieira e Almeida. Dizer que se este caso do Luanda Leaks tivesse seguido o mesmo caminho que a informação que o Rui Pinto vazou a propósito do escritório e de outras matérias, o Luanda Leaks não era possível. Claro. Nós tínhamos que ir ler no Guardian, no Le Monde, no El País, no New York Times, nos grandes jornais internacionais, para poder ler. Como acontece, aliás, com o Football Leaks. Porque quando nós queremos, temos que ir à informação, temos que ir ler a Alemanha, a grande investigação sobre o Football Leaks, ou temos que ir ver o que é que as autoridades em França estão a fazer, o que é que as autoridades em Espanha já fizeram, para saber o que é que está. Porque em Portugal, infelizmente, por causa de muito poder e porque lá está o clube do regime, isto é matéria completamente tabu. O senhor é para estar preso, está preso há não sei quanto tempo, e eu acho bem que ele seja julgado pelos alegados crimes que cometeu, acho bem que seja, mas já agora, quer dizer, se ele pôs cá fora tanta coisa, e o marido de Isabel dos Santos já veio dizer que foi ele que pôs cá fora isto. Epá, afinal, parece que o rapaz tem coisas para pôr cá fora, coisas que interessam a muita gente e que vale a pena sabermos o que é que lá está. Não se quer e que as autoridades investiguem o que é que lá está. A ver, vamos os desenvolvimentos nos próximos dias também. Falemos agora da Primeira Liga e, uma vez que terminou a primeira volta, está assim a classificação com o Benfica a liderar e de que maneira este campeonato com 48 pontos, mais 7 que o Futebol Clube do Porto, o Famalicão 31, o Sporting 29 a 19 pontos
pontos do Benfica e Sporting Clube de Braga com 27 pontos. Benfica com o melhor ataque, 42 golos marcados, e a melhor defesa, apenas 6 golos sofridos. Vamos olhar mais ao pormenor para a época que o Benfica está a fazer, e este primeiro lugar corresponde então a 16 vitórias e também apenas uma derrota. Na Taça de Portugal está nas meias finais, 4 jogos, 4 vitórias. Taça da Liga foi eliminado, 3 jogos, 3 empates. Liga dos Campeões foi eliminado, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Vasco Mendonça, Luís Filipe Vieira pediu calma, pediu para não embandeirarem arte, no fundo, aos sócios e adeptos do Benfica, mas está claro o caminho, está cada vez mais claro. Foi um bom fim de semana para o Benfica, não foi mais do que isso, e o Presidente fez bem em reagir pondo água na fervura. Não vale a pena embandeirar em arco, estamos no final da primeira volta, há 51 pontos em disputa, o Benfica tem 7 de vantagem, portanto não há absolutamente razão nenhuma, por muito feliz que tenha ficado com os resultados de sexta-feira, não há razão nenhuma para ver mais do que isso apenas, que é uma jornada que correu muitíssimo ao Benfica. Se dá confiança, se reforça o otimismo dos adeptos que acreditam que a equipa pode chegar ao título mais uma vez, sem dúvida alguma. Se mais uma vez é uma demonstração cabal dentro de campo de que estas gigajogas que alimentam os adeptos de outros clubes, no fundo, não são mais do que uma manobra de diversão para nos confundir acerca do essencial, que se quisermos falar de futebol, o Benfica é efetivamente a melhor equipa em Portugal. Enfim, isto parece-me tudo evidente. Eu não me pronunciei há pouco sobre aquele tema da justiça porque, enfim, eu não sou o Hernani Carvalho, não sou o Nicolau Santos, que estava aqui há pouco. Eu não tenho nada a dizer sobre o Luanda Leaks. Estas associações que se procuram estabelecer, feitas por adeptos sportinguistas ou por pessoas com agendas ocultas, eu poderia fazer imensas. Voltando ao futebol especificamente. Não tenho agenda nenhuma. Voltando ao futebol especificamente, estamos a falar da defesa menos batida deste século, estamos a falar verdadeiramente de um treinador cujas estatísticas, enfim, desmontam qualquer tentativa intelectualmente desonesta, e são muitas mesmo, muitas e pantanosas, de tentar explicar os sucessos do Benfica conquistados dentro de campo de outra forma que não com aquilo que acontece efetivamente dentro de campo. Estão a ver estes lances, estão a ver esta defesa do Vlaco Dimos em que ele sofre falta. Querem ver o lance do Vinícius? Querem ver o lance do Vinícius? Vejam o lance do Vinícius. Paulo, vê o lance do Vinícius. Vê o lance do Vinícius em que ele bate a defesa do Sporting. Vê o lance do Vinícius em que ele bate a defesa do Sporting. Vê os golos do Rafa. Vê o trabalho incansável do Sérvio, do André Almeida, dos jogadores todos. E depois vê as pataquadas da tua equipa. E depois vem-me falar do Luanda Leaks. Depois vem-me falar do Luanda Leaks. As coisas existem todas. Olha, existe o Benfica a ganhar com mérito e sem mérito. Tu tens esta característica que tu és. Tu és o Dr. Paulo e o Mr. Baldaia. Uns dias comentas política, outros dias comentas futebol. Eu só comento futebol. Eu tenho que entrar por aí. Eu tenho que entrar por aí porque tu estás aqui a entrar a pé juntos há uma hora. E o que eu estou a dizer é, tu uns dias és o Dr. Paulo, noutros dias és o Mr. Baldaia, uns dias és um comentador político sério, noutros dias és um hooligan. Eu sou só um adepto do Benfica. E eu estou aqui para falar de futebol. Luanda Leaks e essas palhaçadas todas, falem noutro programa. Não são palhaçadas, meu caro. Não, é palhaçada. Sabes o que é palhaçada? Tu não és capaz de dizer. Não és capaz de dizer ao longo da tua declaração. Estás a condicionar opiniões. Só para dizer uma coisa. Mas o que é que nós fazemos aqui se não condicionar opiniões? Eu não condiciono a tua opinião. As associações que o Rodrigo faz merecem o meu desprezo. As associações que o Rodrigo faz merecem o meu desprezo. O Rodrigo é capaz de estar aqui a fazer manifestos contra a impunidade sobre a Isabel dos Santos e não há uma palavra no Rodrigo para o maior acionista individual da SAD do Sporting, que é acusado de desviar 615 milhões do BES. Rodrigo, o Luanda Leaks só te importa na medida em que tu puderes usar isso como arma de argumento contra o Benfica.
não é tu impossível. estás não é? nas Ou tintas acalmas, para a corrupção e ou a acalmas, eu sei que isto mexe contigo. Eu sei que estás Isto preocupado é e uma isto mexe palhaçada, contigo. desculpa lá, mas é. Estás Rodrigo. muito nervoso. É uma palhaçada porque tu montas esta tese, tu montas este argumentário. Isto não tem ponta para onde se lhe pega. Tu não queres saber da corrupção em Luanda, estás nas tintas para isso. Já ficou clara a tua posição. Claramente o Luanda Leaks mete o Vasco nervoso. Eu percebo. sim, Eu durmo a pensar no Luanda Leaks. eu entendo, mas deixa-me dizer um ponto. Só fazer um ponto lá. O que é desonesto intelectualmente é não perceber que há coisas que são assuntos separados e que uns não têm que deixar de falar por causa de dos outros. O Benfica estar à frente do campeonato com a liderança que leva é um tema. O caso dos Luanda Leaks, o caso dos e-mails, do Malachau, da Operação Lex... Tu misturas é esses temas outro tema. mas, E nós não mas que temos. cantilena é essa? Tu E nós misturas os aliás, temas semanalmente, isso é o que a Rodrigo. cartilha, isso é o Tu que a não fazes cartilha outra pretende. coisa. Tu não sabes fazer outra coisa, O que a Rodrigo. cartilha pretende. Tu tens esse truque, tu tens um truque. E esse é o problema deste truque, país. É que os tolos não perceberam ainda que muitas destas situações que eu falo aqui ultrapassam aquilo que é o mundo do futebol. Porque, na verdade, é uma vergonha que pessoas, por festejarem o título no Marquês, é uma vergonha que pessoas percam a racionalidade e que partam a esquina e que não tenham capacidade de analisar coisas que são óbvias a toda a gente para esconder debaixo do manto do que é a racionalidade de um clube. Isso é que nos fica muito mal. Aliás, são coniventes com as situações erradas. Transformaram uma folha de informação num conteúdo de entretenimento semanal no teu canal e tu estás a dizer que é a mesma coisa. Reparem uma coisa, nós estamos a falar... Meus senhores, é assim, lá em casa ninguém está a entender. E foi o Vasco que fugiu para Temos de falar um de cada vez. Paulo Baldaia, tens a palavra agora. Só para dizer uma coisa, para que fique muito claro mesmo, estou-te a dizer olhos nos olhos, não te admito que faças isso, que ponhas em causa a minha profissão, que eu tenho há 30 e tal anos, por causa de coisas lá do teu clube, porque estás muito chateado. Não te admito que faças isto. Estás a perceber o que eu te estou a dizer, não estás? Estás a ouvir o que eu te estou a dizer, não te admito. Eu estou aqui a perceber o que estás a dizer. Agora vais ouvir. O que é que eu disse? O que é que eu disse que é um ataque assim tão ofensivo? Já te vou-te explicar. Cala-te lá agora um bocadinho para perceber. Já vou explicar. Eu estou aqui como adepto do Futebol Clube Porto. Assumi desde a primeira hora que sou como adepto do Futebol Clube Porto religioso, no sentido que eu estou aqui para defender o Futebol Clube do Porto. O exercício da minha profissão como jornalista e comentador obedece a regras muito claras que eu cumpro desde que exerço a profissão. Portanto, eu não te admito que mistures e que venhas para aqui tentar desvalorizar uma coisa. Eu estou a caracterizar enquanto alguém que intervém no espaço do comentário futebolístico. Não faças isso outra vez, mas porque eu não te admito que faças isso outra vez. Está esclarecido, já respondiste. O que eu penso sobre a corrupção, o que eu penso sobre a corrupção no contexto do Benfica é o que eu penso sobre a corrupção em qualquer outro contexto. Ponto. É isto que eu tenho para dizer. Não é Muito verdade. bem, mas estávamos a tentar falar de futebol. Paulo Baldaia, estamos estamos a tentar falar de futebol. Vamos olhar também para os quadros referentes ao Futebol Clube de Porto, que ocupa atualmente o segundo lugar, a 7 pontos do Sport Lisboa e Benfica, 13 vitórias, 2 empates, 2 derrotas no campeonato. Na Taça de Portugal, 4 jogos, 4 vitórias, está nas meias finais. Na Taça da Liga está na Final Four, 3 jogos, 3 vitórias. Na Liga Europa está agora nos 16 avos de final, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E Paulo Baldaia, olhando para este pecúlio, sabe pouco para um portista. Sabe pouco. Eu acho que o Futebol Clube Porto tem muitos jogadores talentosos, tinha que estar a fazer melhor. Tem, descontando que há de facto jogos, não foi, nem sequer foi este o caso do Sporting Benfica, mas que há jogos em que o Benfica ganhou com a ajuda do árbitro, não há como escapar a isso. Também já não é verdade que o Porto, por exemplo, perde com o Braga em casa, não tem nada a ver com o árbitro. Portanto, eu reconheço que o Benfica ganha jogos porque joga melhor e força, tem uma boa equipa para forçar o ataque mesmo quando tem maus resultados, e o Porto não foi capaz de fazer. Portanto, o Porto perdeu pontos. Isto não está acabado, como disse o Sérgio Conceição, mas é verdade que está muito difícil e está a chegar a um momento em que vai ser impossível de dar a volta. O Benfica começa a perder pontos. Quer dizer, o Porto já não depende de si e esta jornada foi péssima porque afastou ainda mais o líder do segundo lugar, que é onde está o Futebol Clube Porto. Portanto, este é um mau momento para o Futebol Clube Porto, sobre isso não há dúvida nenhuma, e é um bom momento para o Benfica, que não só tem números bons, mas isto é tudo muito volátil. Vamos ver como é que corre o resto. Mas agora que o Benfica é favorito para ganhar o título, é evidente para toda a gente, não é? Fechar a primeira volta com 7 pontos de avanço,
tem equipa e tem banco, como tem o Porto, equipa e banco. Isto é entre os dois, mas o Porto, que estava a 4 pontos, perdeu 3 para o rival, não é? Em 2 campos, o Benfica ganhou no Dragão e ganhou em Alvalade, no mesmo fim de semana. Obviamente que isto fica mais difícil para o Porto e mais fácil para o Benfica, isto parece evidente. Diga-se que esta derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Sporting gerou alguma insatisfação e críticas ao Sporting de Braga e críticas dos adeptos do Futebol Clube do Porto, nomeadamente Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, que disse ao Jornal Record que o treinador é o principal responsável, seja para o bem ou para o mal. Perante o que se viu, os adeptos têm razão para a insatisfação. Fernando Madureira disse também que Sérgio Conceição teve todos os jogadores que pediu e o Futebol Clube do Porto está a 7 pontos da liderança do campeonato. Rodrigo, ver um líder de claque dizer isto, Sérgio Conceição não terá certamente gostado destas palavras. Não sei se gostou, se não gostou, mas eu, muito honestamente, concordo com aquilo que o Fernando Madureira diz. Acho que ele não diz ali grande mentira. Acho que, de facto, a responsabilidade também é, em grande parte, do treinador do Futebol Clube do Porto. É verdade que perdeu alguns jogadores, mas reforçou-se bem, portanto, e conseguiu, inclusivamente, bons reforços, que até somaram alguma qualidade à equipa. Agora, o Futebol Clube do Porto é o grande perdedor desta jornada. O Sporting também, evidentemente, mas o Sporting, todos os sportinguistas já admitiam, a partir do momento em que vai com 16 pontos de diferença para o jogo com o Benfica, quer dizer, está completamente fora da luta para o campeonato. O grande perdedor desta jornada é o Futebol Clube do Porto, que tem um jogo em casa, um jogo que teria que ganhar inclusivamente antes do derby, que poderia significar uma perda de pontos para o Benfica, embora acabou por não acontecer. E, portanto, o Porto não cumpre com a sua obrigação e falha redondamente, fica a 7 pontos. Eu não digo que esteja terminado, mas está perto disso. Eu acho que o Porto, neste momento, não tem margem. Portanto, o Porto, neste momento, já não tem margem para perder pontos e ainda falta muito campeonato, falta uma volta inteira. Portanto, uma volta inteira sem ter possibilidade de perder pontos 17 jogos. É extremamente improvável. Teria que significar o Porto ganhar praticamente tudo e também o Benfica escorregar, o que tem sido muito difícil de acontecer dentro daquilo que é o campeonato. Lá fora não é bem assim, de facto o Benfica lá fora mostrou muitas fragilidades, aliás, como tem evidenciado, mas para consumo interno, tirando a Taça da Liga, o Benfica tem chegado e sobrado para as encomendas. E, portanto, obviamente que tem que haver um desconforto, tem que haver aqui frustração, tem que haver... Quer dizer, o Sporting está a 19 pontos da liderança e eu estou extremamente irritado, frustrado, aziado com aquilo que aconteceu. Quem está na luta pela liderança, taca ali a lutar, acredito que sinta precisamente o mesmo ou ainda mais essa sensação. Portanto, Vasco, o que é que falta a este Futebol Clube do Porto, com o plantel que tem, e que foi frisado também pelo Fernando Madureira, com o plantel que tem, não consegue produzir mais do que isto, para já? Eu acho que na sexta-feira faltou sorte. 2 penaltis falhados, temos que ser realistas. O Futebol Clube do Porto não costuma falhar, aliás, não me lembro de outro jogo, sinceramente, tenho dificuldade em lembrar-me de outro jogo de um grande em que esse tenha falhado 2 penaltis. Portanto, faltou-lhe sorte, mas eu acho que falta mais do que sorte, falta futebol, falta qualidade no futebol praticado, e este futebol do Sérgio Conceição é um futebol que eu acho que é pouco interessante, é pouco vistoso, é um futebol que teve enfim, sem desprimor para o Sérgio Conceição, que em alguns momentos de facto revelou capacidade e preparou bem a equipa, e é um bom treinador, ninguém diz que não, mas teve bons momentos esta época contra o Famalicão, teve obviamente um excelente momento na vitória na Luz, mas a equipa não tem a regularidade necessária, está onde está, enfim, com o futebol muitas vezes aos repelões, com várias vitórias pela margem mínima. E na sexta-feira, e já que falamos deste jogo, não é? Na sexta-feira, porque estamos a falar da situação atual do Porto e, portanto, não podemos ignorar o papel muito importante que o Sporting Braga tem, e neste caso o Ruben Amorim, a quem envio um forte abraço e felicito pela vitória no Dragão. Um treinador que não tem certificado nível 4, mas pelos vistos tem competência suficiente para liderar uma equipa, para fazer o que quase nenhuma equipa faz, que é vencer no Dragão. Portanto, estas coisas todas juntas, somadas, somando o recado do Fernando Madureira
a todas estas coisas que temos assistido, perdas de pontos que acontecem com alguma frequência, para não falar de um ou outro jogo em que acabaram por ter se calhar uma outra decisão que os favoreceu, mas aí sinceramente nem acho que seja esse o tema. Acho que estão no lugar em que deveriam estar em função do futebol praticado, são de facto uma equipa superior ao Sporting, mas são neste momento, em face daquilo que vimos nos primeiros 17 jogos, uma equipa claramente inferior à do Benfica. Se Fernando Madureira diz coisas como aquelas que disse, creio que ontem ou anteontem, eu já não sei onde é que li isto, mas vi um adepto portista dizer que isto era o beijo da morte do Sérgio Conceição. Suspeito que possa bem ser o início do fim. Aliás, soubemos há cerca de 2 ou 3 horas que o Rui Faria se demitiu de um clube cujo nome eu não sei pronunciar, Al-Duail. Diz que nós inventamos, isto é tudo cartilha, isto é tudo cartilhado. Deixa-me fazer, cartilhada, não há cartilhas, vem os dias antes, pá, não chega à segunda-feira às 9 da noite. O Rui Faria demitiu-se, alegando razões pessoais, estando ele a liderar o campeonato da Liga do Qatar. Portanto, tendo ele contratado um jogador como o Mandzukic há cerca de 3 ou 4 semanas, não deixa de ser curioso, pode ser um sinal do que se avizinha no Dragão, não faço ideia, estou a especular. Paulo Baldaia, estas declarações de Fernando Madureira, acreditas que saíram da própria cabeça dele ou poderá ter sido sugerida? Como é que havia de ser? Não, claro. Não. No Porto não há cartilha, João. Isso não. No Porto não há cartilha. O Fernando Madureira, coisa que está bem combinada entre os adeptos esportistas é que cada um diz o que pensa. E aliás é ir ver às redes sociais e ver como é que cada um diz o que pensa. Aquilo não é cartilhado, não há hipótese nenhuma. O Fernando Madureira, eu nem precisei de fazer este acordo com ele. Ele diz o que ele pensa e eu digo o que eu penso. Eu, por exemplo, acho que ele tem razão quando diz, porque é uma evidência, que o treinador é responsável pelas vitórias e pelas derrotas. É uma evidência. Quer dizer, qualquer um acha isso. Tu dizes sempre o que pensas, mas 99% do que tu pensas é o frete, a Pinta Costa e a Assad do Porto. É uma coincidência dos diabos. 99% do que tu pensas é o frete a Assad. Mas tu só dizes o que pensas, é? O Paulo é independente, os outros é que não. Paulo, tu estás-me a dizer que não me admites coisas e tu vens para aqui semanalmente ofender-me a dizer que eu não penso pela minha própria cabeça. Eu nada digo que não, o quê? Falas da cartilha todas as semanas, pá. Tens cartilha? O que é que queres que faça? Dão-te uma cartilha. Mas cartilha, Paulo. Tem vergonha, tem vergonha. Não tens outro argumento, não sabes dizer mais nada. Nada, Paulo Baldaia, portanto, consideras que o Fernando Madureira disse... Está a dizer o que disse, não tenho dúvida nenhuma. Eu sei o que se pensa aqui é que se o Fernando Madureira disse aquilo é porque o Pinto da Costa lhe mandou dizer, não é? É evidência, porque era a primeira vez. Era a primeira vez que acontecia. Não, tu sabes alguma coisa. Tu sabes tanto do Futebol Clube do Porto, zero. Não percebes nada daquilo. Zero mesmo, zero. Se calhar sei mais do que para dizer, ele disse, o Fernando Madureira disse o que disse porque entendeu dizer. E eu digo outra coisa. Eu mando daqui um abraço para o Sérgio Conceição. Sou muito agradecido porque ganhou um campeonato que era suposto estar entregue, que era o pentacampeonato do Benfica. E o Benfica não ganhou o penta. E achas que Conceição sobrevive a 2 desaires seguidos? Não, vamos ver o que é que acontece, não faço ideia. Sobre isso, não faço a mínima ideia. O que é que a administração, ou a direção, ou o Sérgio Conceição, ou o Fernando Madureira, ou o Rui Faria estão a pensar. Eu estou a dizer, e eu acho que o Sérgio Conceição deve ficar até o final da época. Eu, Paulo Baldaia, acho isso. Se o Pinto da Costa, o Adelino Caldeira, o Fernando Gomes, o Rui Faria, o Sérgio Conceição, o Pedro Marques Lopes, outra pessoa qualquer, pensar outra coisa, eles é que sabem. Quando o Nuno Espírito Santo se foi embora, ele defendia, estava já a administração a contratar o Sérgio Conceição, e ele defendia que o Nuno Espírito Santo devia continuar treinador do Futebol Clube do Porto, mais uma época que era o contrato dele. E achava que ele que estava a evoluir e que iria fazer uma melhor época, e eu achava que o Nuno Espírito Santo também poderia ter sido campeão. Na verdade, com aquela equipa que tinha, o Sérgio Conceição fez um milagre e roubou o pentacampeonato ao Benfica. O ano passado podia ter ganho e tinha a obrigação de ter ganho e perdeu. É da vida. E como este campeonato não está fechado, mas o Benfica tem mais probabilidades de o ganhar. Agora, não é como o Vasco sonha, porque o Vasco não vê os jogos.
Porque o Benfica, é verdade que o Porto tem jogos maus e jogos bons. É exatamente o que acontece com o Benfica. O Benfica, ainda agora, no estádio de Alvalade, esteve meia hora a levar baile do Sporting, a ser gozado, com eles a trocar a bola, antes de... Terminou quando houve aquela falta que marcaram a Cunha, que não era falta nenhuma, que aproveitaram para parar, que ele atirou-se para o chão. Fez um time-out? Fizeram um time-out como o das tochas. Foi como o das tochas. Mas ele acha que o Benfica é uma super foram equipa. 3 time-outs. A super equipa. Agora só viste tochas e Guimarães. As tochas agora já é tema. Só viste tochas e Guimarães já Guimarães. não foi tema. Agora já é A super equipa do Benfica, que vai à frente do campeonato, só serve mesmo para aqui. Porque é miserável cada vez que joga a Liga dos Campeões, não consegue sequer, quando lá vai. É preciso lá. Esgotaste mesmo os argumentos. Não esgotei, estou a dizer. Fala lá, diz lá que ganharam o título. Eles não são nada especial neste campeonato. Já que estamos a falar, Paulo Baldaia, já que estamos a falar de Fernando Madureira, há informações que o Canelas, equipa onde joga o líder da claque Super Dragões, aconteceu uma ocorrência nesse jogo, um jogador do Canelas que deu um soco a um adversário e agarrou o próprio guarda-redes pelo colarinho, uma nova agressão nesta equipa do Canelas, a marcar também esta noite informativa e que, no fundo, Rodrigo, não é propriamente, infelizmente, novidade, notícias de agressões com os jogadores do Canelas. Sim, não é novidade, mas eu confesso que não sei do que se trata, não vi, não tenho informação, não vi as imagens, portanto é-me difícil comentar. Era um jogo que estava a ser transmitido pelo Canal 11. Pois não, mas... Seja qual for a circunstância, agressões são sempre de lamentar, não é? Tem que ser punido e bem punido, se não for irradiado, não faço ideia se já é repetente ou não nas coisas, mas isto não pode acontecer. Não pode acontecer, aliás. Agora, dizer, não é só Canelas, e não é pelo o Madureira lá jogar que aquilo acontece, mas não é só com Canelas, não é? Acontece, infelizmente, há violência no futebol. Jogadores que fazem isto, do Canelas, do Futebol Clube do Porto, de qualquer outro clube, têm que ser castigados e muito castigados, senão irradiados. Mas aqui, Vasco Mendonça, há uma reincidência, não é? Na equipa do Fernando. Não é só uma. Enfim, eu este episódio não vou comentar porque não o conheço. Portanto, eu vou comentar apenas aquilo que vi nas últimas semanas com a ascensão do Canelas aos grandes palcos do futebol português. Começou com um episódio absolutamente lamentável do Fernando Madureira. Em Caxias, lá na cidade do futebol, todo sorridente, como se fosse um novo protagonista do futebol. Enfim, não é um novo protagonista, porque ele já é protagonista há muitos anos, pelos piores motivos. Um adepto a quem foi instaurado um processo pelo Conselho de Disciplina há uns anos, pelo ódio, por ter expressado ódio ao Benfica. Um adepto do Futebol Clube do Porto, reconhecido naturalmente, que num mini documentário, ainda que o diga num tom semi-jocoso, diz que faz frente a todas as equipas, menos ao Futebol Clube do Porto no Dragão. O que é que isto tem a ver com... Uma equipa, independentemente disso acontecer em outros relevados e sabermos que acontece, uma equipa cuja mobilidade, cuja ascensão nos campeonatos profissionais se faz, em parte, pelo menos, às sucessivas faltas de comparência numa das épocas em que o Canelas estava nas competições nacionais e que, por isso, subiu de divisão à custa, naturalmente, das faltas de comparência. Portanto, uma equipa que gostava de ter defrontado o Benfica para demonstrar o seu ADN. E qual é o ADN? O ADN é aquele que provavelmente estará na origem, porque eu não reconheço este episódio, estará na origem do episódio que está a ser reportado agora. Este é um de dezenas de episódios que caracterizam a postura do Canelas. Agora, serve isto também para dizer que, enfim, pelos piores motivos o Canelas surge nesta discussão, para, no fundo, nos relembrar do péssimo fim de semana que o Futebol Clube do Porto teve, porque conseguiu perder. Isto é lamentável. Perdeu no Dragão, perdeu em Alvalade e perdeu em Viseu com o Académico. O que é que o Futebol Clube do Porto tem a ver com o Canelas? O Canelas é outro clube. E se juntarmos a acusação do Rui Pinto, ainda perdeu em 4 campos em 24 horas. Não é fácil perder 4 jogos em 24 horas. Só para contextualizar, que este foi um jogo do Campeonato de Portugal, o Felgueiras 1900
1932 venceu esta segunda-feira à noite o Canelas 2010 por 2-0, num jogo então do Campeonato de Portugal, e no primeiro lance Vítor Fonseca deu um soco a um adversário, foi expulso naturalmente e teve de ser levado pelos colegas para sair do campo. Pouco depois, aos 59 minutos, também Sérgio Soares mostrou vermelho ao capitão Vítor Borges, quando este, após uma falta, se virou contra o juiz. Portanto, momentos tensos no jogo entre o Felgueiras 1932 e o Canelas 2010 do Campeonato de Portugal, a marcar esta E sabes o que é segunda-feira à curioso, noite. João? Eu estava aqui a dizer estes comentários muito negativos acerca do Canelas pelo não é bem cadastro, mas por um precedente que foi abrindo no futebol português. Enfim, não é precedente aberto pelo Canelas, mas por ter protagonizado episódios lamentáveis e ter ganho uma série de jogos sucessivos por falta de comparência. Mas, na verdade, eu vi 2 ou 3 jogos do Canelas, na taça. O Canelas jogou de forma aguerrida, mas ali no limite. Mereceu chegar àquela fase da competição. O que eu questiono é o caminho até lá. Ou seja, quando nós olhamos para um indivíduo que sobe na vida, ou para um clube que sobe no futebol, ou seja, para a ideia de mobilidade social, nós devemos olhar para todas as características que nos permitem perceber essa mobilidade social. No Benfica não se pode falar disso, no Canelas já não. No caso do Canelas, essa aconteceu Benfica e já não se pode falar está disso, provado. mas no Está Canelas provado. pode. Não, no caso do Essa é Benfica, gira. no caso do Benfica, todas as muito pouco tentativas. coerente, Vasco, No não caso do Benfica, todas as tentativas de Muito conduzir pouco os coerente. episódios Muito no pouco sentido da coerente. justiça. Tu tentas até condicionar agora, a opinião dos até outros, agora, que não se pode falar resultaram na dos não casos à pronunciação volta da do SAD Benfica. Mas que não há No caso do pronunciação Benfica, do Benfica. até agora condicionar os outros, não se pode falar. espera, O Canelas já resultou não. numa indenização de 2,5 milhões que vocês têm que pagar, ao Benfica. Está a recurso, já falámos da Pronto, o adepto a primeira do Benfica- sentença foi esta, Oh, certo? Vasco, vê bem onde tu estás. O adepto do Onde é que eu Benfica. estou? Eu estou em Não, na Portugal. coerência, Eu estou em na Portugal como coerência. vocês. O adepto do Eu Benfica estou que em Portugal matou como vocês, um pá. adepto italiano. Isso é o quê? Não é, o que é isso? Mas o que é que tu me O que é estás? isso? O que é que tu Estás estás? a dizer, estás a Estamos falar do de- episódio de- do Canelas, Paulo. Do Canelas. Tu e não vais consegues buscar falar futebol nada. do Porto, Tu nada. não consegues falar de nada. Paulo. Estou a dizer Oh, João, a desculpa lá. violência. Não, vocês já estão a desviar Paulo, completamente Paulo, mas uma nota o muito sentido da rápida. discussão. Paulo, eu escolho deliberadamente, quando estamos aqui a discutir as coisas, não argumentar sempre dessa forma. Porque eu podia, há bocado, ter puxado o juiz Fernando Cabanelas. Sabes o que é que eu fiz? Eu não me apetece falar do juiz Fernando Cabanelas, porque isto não é para aqui chamado. Eu estou a falar de um caso concreto, que é um não assunto. E falei, e tentei explicar. Tu não sabes responder a rigorosamente Estou a falar de nada violência sem do dizer, desporto. mas fulano tal também fez igual. Igual, Isso eu não estou a dizer contribui em nada igual. para uma discussão minimamente Muito bem, inteligente sobre este tema. avançar, meus Desculpa, senhores. mas Vamos não. falar também do que Sporting, mata, Paulo já Alá. usaste os mesmos Vamos argumentos. falar também do Sporting Evite o mais possível, já e usaste. ver como é que está a equipa de Jorge Silas neste campeonato e também olhar para o Sporting pré-Silas e no momento em que Silas agarra na equipa de Alvalade. Sporting em quarto lugar, então, 9 vitórias, 2 empates e 6 derrotas na Taça de Portugal eliminado. Um jogo, uma derrota. Também na Taça da Liga está nas meias finais. 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Na Liga Europa está nos 16 avos, 4 vitórias e 2 derrotas na Liga Europa. E olhando também para o Sporting com Silas e o Sporting antes de Silas. Silas, quando chegou ao Sporting, o Sporting estava em 9º lugar, a 8 pontos do líder. Agora está o Sporting com Silas em 4º lugar, a 19 pontos do líder. Tinha 21 pontos. Estamos aqui com alguns problemas neste grafismo, mas Rodrigo Roquete, a verdade é que quando Silas pegou no Sporting estava a equipa em 9º lugar, é verdade, mas a 8 pontos, agora está em 4º lugar, mas a 19 pontos. E estamos a ver esse quadro, o Silas conquistou 21 de 33 pontos possíveis, 64% dos pontos conquistados, tem menos 19 pontos que o Benfica, menos 12 que o Porto, menos 2 que o Famalicão e mais 2 que o Braga, enquanto que ainda na era Marcel Kaiser também o Sporting estava em 9º lugar, quando Silas pegou na equipa, tinha conquistado 8 de 18 pontos possíveis, 44% dos pontos conquistados, estava com menos 7 do Benfica e menos 7 do Porto, menos 8 do Famalicão, que na altura liderava e tinha mais 3 pontos que o Sporting Clube de Braga. Independentemente, e ainda temos mais dados deste Sporting com Silas, 7 vitórias e 4 derrotas, antes de Silas 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, e na Taça de Portugal um jogo, uma derrota. Este pecúlio de Silas, Rodrigo, para dizer, está a ser o possível ou está a ser um pecúlio muito fraco?
Acho que as duas coisas. Acho que está a ser fraco, porque as estatísticas mostram que, de facto, os resultados não são bons. Acho que é o possível, porque grande parte da explicação para o lugar que o Sporting ocupa e para o rendimento que tem, explica-se por uma palavra muito simples, que é incompetência. O Sporting foi extraordinariamente incompetente na preparação desta época. Aliás, vocês ouviram-me aqui dizer isto variadíssimas vezes. Isto é a crónica de uma morte anunciada. Eu disse há meses atrás que esta, para mim, seria talvez a época do Sporting mais mal preparada que eu tenho memória. E o reflexo disso mesmo é este. O Silas é um bocado apanhado no meio desta toda esta indefinição, é apanhado na indefinição relativamente ao treinador, Marcelo Kaiser, é apanhado depois da indefinição de que foi a substituição do próprio Marcelo Kaiser e aquele tempo de experiência, que é uma coisa um bocadinho difícil de perceber, que se deu a Lionel Pontes, é apanhado... Portanto, Rodrigo, acreditas que o jogo da manhã assume por todo este contexto uma importância superlativa? Ou seja, a Taça da Liga pode ser uma pequena salvação deste Sporting? Não. Acho que a época do Sporting está irremediavelmente perdida. Uma equipa que está a 19 pontos do primeiro lugar no campeonato, com uma das piores prestações da sua época, da sua história na primeira volta, que um paralelo só em 12-13, que teve, de facto, foi um verdadeiro desastre. Acho que nós não podemos ir à procura de paninhos de salvação, paninhos quentes para pôr cima disto. Foi incompetente a preparação desta época, foi incompetente a direção do Sporting a preparar o plantel do Sporting. Mas defendes que Silas deve continuar independentemente? Neste momento não faz a mais... Já não faz sentido? Não faz sentido neste momento. Silas trabalha com aquilo que tem. Nós temos que perceber uma coisa. E isto, os jogos com o Porto e os jogos com o Benfica foram notórios. O plantel do Sporting é fraco. Falta qualidade. Não chega. Mesmo que possa ter uns fogachos, jogar 20, 30 minutos. E também é verdade. Com o Silas, o Sporting passou a jogar relativamente melhor do que antes de Silas. Embora também aquilo de onde vinha não era grande coisa. Não era grande coisa. Portanto, a margem... Não, o Marcelo Kaiser nesta época não foi sempre mau. E, portanto, também a realidade de onde vinha não era muito boa. Aqui a questão é que nós temos que perceber isto. O plantel do Sporting é muito limitado. Do plantel atual, de 25 jogadores, do plantel do Sporting atuais, 25 jogadores que estão disponíveis para ser utilizados, só se aproveitam cerca de 8 jogadores. Isto é uma opinião minha, mas cerca de 7, 8 jogadores é que eu acho que têm condições, por questões de potencial, por questões de alguns sinais de rendimento, que nem chega para fazer um 11, não chega para fazer um banco. E o jogo com o Benfica foi um exemplo disso mesmo. O Benfica, por exemplo, tem um banco onde tem os jogadores, provavelmente alguns deles seriam titulares do Sporting, saca um Rafa que decide uma partida, enquanto o Sporting não tem opções. O Sporting, que per si já estava desfalcado pela ausência do Coates e do Vieto, e, portanto, há um grande déficit de qualidade. E este déficit de qualidade não se explica por causa das claques, não se explica por causa de heranças do passado, não se explica-se porque houve incapacidade de preparar esta... Repara, o Sporting, esta direção já gastou... Nesta época também está quase a terminar. Deixa-me dizer isto. Esta direção do Sporting já gastou mais de 30 milhões de euros em reforços. Destes reforços, há muito pouco para apresentar. Essa também é a realidade. Aliás, esta contratação do Sporar é inclusivamente uma prova de fogo ao scouting do Sporting, ao atual scouting do Sporting, porque não há muito mais margem para errar. Porque, quer dizer, Ilori, Dumbiá, Rosier... Ressa Rodrigues, Fernando, que entretanto foi recambiado, Eduardo, quer dizer, o próprio Bolazzi, por mais esforçado que seja, Luís Filipe, por alguns golos que vai marcando, quer dizer, temos Vieto para mostrar, o Camacho, que foi a boa novidade no meio disto tudo, que tem-se vindo a mostrar e tem vindo a mostrar que tem potencial, e no jogo do Benfica, num jogo difícil, voltou a mostrar isso mesmo. Mas a verdade é que o plantel do Sporting está longe de poder ter qualidade para chegar perto, inclusivamente por comparação com os rivais. E a mim o que me faz muita confusão, e é isto que eu gostaria de dizer, a mim faz-me sobretudo confusão a incapacidade de perceber esses mesmos erros. A incapacidade de ter humildade para perceber que não há conhecimento, nem experiência, nem competência suficiente para gerir o futebol do Sporting.
Porque quando não se reconhece o erro, estamos muito mais longe de corrigir o que tem que ser corrigido. E o que o Sporting neste momento precisa é de corrigir urgentemente a sua política do futebol. Porque quem está a geri-la, quem está à frente da política do futebol do Sporting, não é competente para a gerir. Paulo Baldeia, a Taça da Liga é uma tábua de salvação para Porto e Sporting neste momento? Porque pode ganhar e vai dar ao mesmo. Quer dizer, se ganhar Mas para a Taça da Liga... para o Porto que nunca ganha nenhuma Taça da Liga... o Porto ganhá-la... E olhando para este momento, assume uma importância Vou-te dizer diferente. como adepto, qualquer taça, até das caricas, até aquela do lado, não sei como é que chamava, latino, ou lá o que era, até isso eu gostava de ter ganho. E, portanto, se ganhar esta também, qualquer competição, mesmo que seja da brincadeira, eu acho que o que é bom ao Porto ganhar. Mas não me incomoda que o Porto não ganhe a taça da Liga, queria mais, mas é melhor ganhar isso do que não ganhar. Mas neste contexto é vital o Porto ganhar a Taça da Liga? Não, para mim não é. Como adepto, para mim não é. Portanto, se houver um desaire na quarta-feira... A Taça de Portugal... Ou no sábado? Sim. Se houver um desaire na quarta-feira, eu vou lá ver esse jogo. Ou no sábado. Ou Porto Guimarães, ou no sábado, se for à final. Porque se houver um desaire na quarta-feira, já não é no sábado. Quer dizer, pode haver na mesma, que é o segundo jogo. Mas, não, eu quero que o Porto continue a lutar pelo campeonato e logo se vê no fim, e quero que o Porto ganhe a Taça de Portugal. Se me disserem que é para escolher, eu escolho a Taça de Portugal, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, sobre o Sporting, deixa-me dizer que, muito rapidamente, eu acho que é crucial para o Sporting neste momento, porque depois de fechada a Taça da Liga, o Sporting tem que decidir se quer ou não quer continuar com o Silas. Porque se continuar com o Silas tem que começar a preparar a próxima época, a pensar no que vai ser, e é muito importante que ele próprio comece a ajudar a administração e a direção do Sporting a formar uma equipa, a escolher reforços. Se o treinador não tiver uma palavra a dizer, vai dar... Mas, Paulo, vai para além do treinador. O Sporting precisa profissionalizar urgentemente o departamento de futebol. Mas eu não estou a dizer o contrário. Urgentemente precisa de competência no departamento de futebol. Mas convém começar a contar com o treinador. E para conseguir trazer competência é preciso primeiro reconhecer que quem lá está não tem essa capacidade. No Porto há muita competência nessa matéria e o treinador tem uma palavra crucial. Com certeza, o treinador tem que ter uma palavra. Estamos de acordo. Mas não é só o treinador. Passando a Taça da Liga, a época para o Sporting acabou. Acabou. Não vale a pena. A Liga Europa. A Liga Europa, se passarem... Imagina que agora até passa. Perdem a seguir. Esquece, não vale a pena. Não contem que Porto, Braga, Benfica e Sporting ganhem os 4 a Liga Europa. Não é possível. Não, tudo bem, mas pode ir o mais longe possível. Deve ser sempre um objetivo do Sporting ir o mais longe possível da Liga Europa. Mas eu acho que termina e deve começar a pensar, se é com o Silas, então comecem a conversar com o Silas sobre que equipa é que vão montar no próximo ano. Quem é que lá está que é para despachar? Quem é que existe bom no mercado a preços razoáveis? Quem é que tem lá na formação que vale a pena apostar? Tem que começar a pensar nisso. Enquanto que, obviamente, é dizer que o Porto ainda assim é a única equipa portuguesa que está nas 4 competições. Pode, essa é a verdade. Pode lutar por elas todas. Muito bem, chegamos agora ao momento do kick-off. Eu sei que ia falar um bocadinho sobre o Sporting também. Duarte Gomes, muito boa noite. Vamos começar então a olhar para os lances. Vamos começar pelos lances do derby, do Sporting Benfica. Certo. Hoje numa perspectiva um pouco mais didática, os jogos também já foram sexta-feira passada. Sim. E, portanto, obviamente dar a nossa opinião, enfim, em relação ao lance, mas também aproveitar alguns desses lances para também explicar às pessoas aquilo que tentamos fazer todas as semanas, no fundo, que é alguma pedagogia, o que diz a lei, o que dizem as regras, e depois, enfim, concordamos ou não com a decisão que foi tomada em campo. Começamos pelo derby, certo? Derby, minuto 26, amarela Gabriel, certo, por reação num lance com Bruno Fernandes. Certo, e foi aqui uma jogada de risco para o Gabriel, não sei se vamos ter aqui a imagem ou não, penso que sim. O Gabriel é agarrado na camisola de uma forma ostensiva. Não sei se neste momento temos a imagem em curso ou não. Já temos aqui a imagem no nosso vídeo. Pronto, de qualquer forma, ele é agarrado pela camisola e tem uma reação intempestiva que o árbitro podia ter interpretado de outra forma. Atenção, há um braço deliberado que é sacado para trás, digamos assim, neste momento de frustração, e o árbitro podia ter lido
como uma agressão. Há aqui a tal questão pedagógica aqui para dizer às pessoas lá em casa. Quando há uma situação de gestão de frustrações, fruto de alguma infração, a indicação que os árbitros têm, não é uma obrigação, é uma indicação, é tentar gerir a questão entre a diferença, entre o limite máximo da reação por frustração, não é? Por estar a sofrer uma falta, e aquela que é a agressão pura e simples. Aconteceu noutras situações também ano passado, um jogador, não me recordo também de um clube grande, penso que sim, que foi sofrer uma falta feia e depois empurrou a 2 mãos o adversário, o árbitro de cartão amarelo, porque entendeu aquele empurrão evidente como uma frustração. Aconteceu, penso eu, com o Brahimi também há uma ou 2 épocas, um jogador evitar que ele fizesse o lançamento lateral, ele tinha pressa e põe-lhe a mão no pescoço e, portanto, também foi aceito como um cartão amarelo. Enfim, pôs-se a jeito, questão de risco, eu aceito perfeitamente o amarelo, e neste caso também me parecia mais ou menos óbvio que o Bruno Fernandes tinha que ver cartão amarelo, apenas pelo puxão ostensivo na camisola. Minuto 34, a bola entrou na baliza do Benfica, Luís Filipe estava em fora de jogo. Certo, estava em fora de jogo e aqui esta é uma explicação muito importante para darmos às pessoas, até porque também aconteceu um lance de fora de jogo posicional no Futebol Clube Porto Braga, e aqui a explicação é muito simples. Há 2 momentos em que um jogador está fora de jogo. O mais fácil é quando intervém no jogo tocando a bola. Esse não há dúvida, há uma linha tecnológica, ou toca na bola ou não toca. O mais difícil é quando interfere sobre o adversário, quando tem impacto. E a lei aqui é muito, muito clara. E diz 4 coisas muito básicas. Primeiro, interfere com o adversário quando estorva claramente a ação, a visão do guarda-redes. E, portanto, aqui não foi o caso. Segundo, quando disputa a bola com o adversário. Não foi o caso. Terceiro, quando tenta claramente jogar a bola e isso tem um impacto na ação do adversário. Não foi o caso. Ele, aliás, não só não tenta jogar a bola, como se afasta da bola. E quarto, quando toma uma ação óbvia, eu estou a citar, obviamente, a lei, que tenha impacto claro na possibilidade do jogador jogar, portanto, defender a bola, neste caso o guarda-redes. Ora, estando numa posição próxima, e obviamente o guarda-redes tem noção disso, neste caso concreto há aqui uma ação clara que é o jogador tenta claramente jogar a bola. E se tu reparares bem no momento em que nós paramos a imagem, parece mais ou menos evidente que ele não chega a tocar na bola. Se chegasse era mais fácil, não é? Mas não chegando a tocar na bola, cria uma situação de expectativa no guarda-redes de defender ou não. E portanto, neste caso concreto, fora de jogo bem assinalado. Muito bem, minuto 39, Pizzi rasteirou Bruno Fernandes, teria sido falta para a amarela? Sim, o Hugo Miguel teve um jogo difícil, teve um critério muito largo, foi coerente nesse critério, já vamos ver mais lances. Esta falta em si, obviamente que é para cartão amarelo, porque ele, apesar de haver uma hipotética vantagem para a direita, o facto é que o Bruno Fernandes ficou afastado da jogada e o Sporting prosseguiu este ataque com menos um jogador. Portanto, este lance era um lance para cartão amarelo. Minuto 68, e este causou aqui alguma polémica junto dos comentadores do dia seguinte, falta assinalada à Cunha por carga sobre Vlacho Dimos. Houve ou não na tua ótica? Não, este é um lance anterior também e tem a ver com o tal critério largo do Hugo. Aqui é o amarelo ao Luís Filipe, aliás, ao minuto 57. É um amarelo muito laranja, exatamente. E só é um amarelo aceitável naquele que foi o critério do árbitro durante o jogo, porque esta entrada é duríssima. Eu diria que é muito mais vermelho do que amarelo, mas o amarelo é aceitável porque, de facto, o Hugo, neste jogo, teve um critério muito largo. Vamos também ver o outro lance mais para a frente. Vimos o lance com o Gabriel e preferiu gerir assim as emoções. Esta imagem claramente, enfim, evidencia que há aqui uma entrada com muito perigo para a integridade física do jogador do Benfica. Ou seja, este critério poderia ter tido outra cor. Claramente. Mas foi coerente com o critério utilizado neste jogo. É importante dizer-se isso. Então, que eu referi ao minuto 68, o tal lance entre a Cunha e Vlacho Dimos. Isto é um lance de interpretação. Eu vou-te ser sincero. Eu aceitava perfeitamente que este lance não fosse marcado de falta. E porquê? Por uma razão muito simples, que há um movimento contrário de 2 jogadores que têm o mesmo objetivo. Agora, o contacto é evidente. Portanto, nós podemos discutir quem promove o contacto, se é a perna do Vlacho Dimos no Acunha, se é o Acunha na perna do Vlacho Dimos. Eles vêm em sentido oposto, estão os dois a olhar para a bola, estão os dois a querer jogar a bola. A lei não protege particularmente o guarda-redes nem dentro nem fora da área, nós já falamos sobre isso a semana passada, e portanto ele tem o privilégio de poder jogar a bola com as mãos. Eu aceitaria a não falta, como aceito a interpretação de marcar esta falta. Não acho honestamente que este lance também tenha grande polémica, a não ser a eventualidade de se marcar uma infração, e decorrente desta infração houve de facto uma perda de tempo, penso eu, em relação à assistência médica que foi feita ao Vlacho Dimos. Ao Vlacho Dimos, que ainda foram alguns minutos. Já lá vamos aí falar sobre este lance. Minuto 80, Rafa estava em posição legal no gol? Sim, estava em posição legal. Nós depois vimos a imagem com calma. Estava, penso eu, o Tiago Ilori a colocar em jogo no momento do passo do Vinícius. Esta imagem não é a melhor. É o próprio Ilori, salvo erro, que passa a bola num corte que toca a bola para... Certo, numa primeira instância. Mas depois na fase em que o Carlos Vinícius faz o passe, também me parece óbvio, e lá está, nós confiamos sempre na linha tecnológica, ainda que saibamos que ela também tem mão humana, obviamente já falamos sobre isso várias vezes, portanto fazemos fé que a decisão é boa e pareceu-nos a olho nu que foi uma decisão boa. Minuto 85, uma falta de Tiago Ilori sobre Ruben Dias agora?
Este é mais um pisão, mas este claramente é um pisão não intencional. O Tiago, e percebe-se mesmo pela própria reação do Tiago, que depois vai pedir desculpa ao Ruben, ele acaba por, ao tentar jogar a bola, pisar claramente a perna do Ruben, com os pitões bem em cima da perna. Aqui não houve malícia nenhuma, não houve vontade nenhuma de magoar. Eu aceitaria o cartão amarelo pela negligência, porque acho que o lance poderia ser evitável, mas também vai mais uma vez ao encontro do tal critério que o Hugo utilizou, que aqui nem sancionou com cartão amarelo, e acho que devia ter feito se tivesse visto a imagem que nós vimos. Não me pareceu haver nenhuma malícia que justificasse o cartão vermelho. Vamos então ao Porto-Braga, minuto 5. O golo de Braga foi legal? Foi, e o princípio exatamente o mesmo da lei em relação ao outro dia há pouco, mas ao contrário. Ou seja, neste caso concreto, ao contrário do Luís Filipe, que tentou claramente jogar a bola e, portanto, isso poderia de alguma forma afetar o movimento de um guarda-redes que está na expectativa daquele toque na bola, aqui o Raul diz claramente que não quer participar na jogada. Está perto do jogador guarda-redes, é verdade. Se o guarda-redes estivesse enviado para aquele lado e o corpo do Raul estivesse estorvado a sua ação, estaríamos a falar de uma interferência e, portanto, aí havia lugar para fora de jogo. Neste caso, a lei é clara e é para não punir. Portanto, boa decisão do árbitro. Relativamente ao amarelo que foi dado por protesto ao francês, certo. Depois a decisão é anulada, mas o cartão amarelo fica. E também aqui já falamos sobre isso uma vez, penso eu, todos os cartões que são dados depois de uma decisão técnica que é anulada, que sejam por condutas individuais, mantêm-se. Portanto, o despir a camisola depois de um golo, o protestar, uma entrada mais dura para amarelo ou para vermelho, fica sempre. O que não fica são os cartões de enquadramento. Aquele que tentou cortar um ataque prometedor com amarelo ou que tentou anular uma clara oportunidade com um cartão vermelho. Esses saem. Portanto, este ficou... Pode-se dizer de uma forma algo injusta, o certo é que o jogador sabe que não pode protestar, mesmo achando que tem razão ou não. 26 minutos, falta de Raul Silva sobre Otávio. Esta falta passou a falta e passou o cartão. O Otávio salva uma primeira falta, penso eu, do Palhinha, e depois aqui o Raul Silva, naquela que é uma falta tática, claramente, atropela o jogador, ele vai com um ataque prometedor, matou o ataque e, portanto, lance para cartão amarelo e para falta. Esta sim, imagina que há uma decisão do VAR que depois é retificada, este cartão amarelo saía porque é um cartão de enquadramento da jogada e não pela natureza técnica da falta em si. Minuto 43, penalti bem assinalado pelo VAR, Raul Silva e Corona? Sim, pelo VAR e é claro, o Raul Silva claramente tenta jogar a bola, mas falha a bola e acerta no adversário e, portanto, o penalti é evidente. O árbitro deu cartão amarelo, na minha opinião, evitável, porque como há uma tentativa de jogar a bola e não me parece que haja negligência na entrada, apesar de haver alguma impetuosidade, este cartão amarelo se calhar foi a mais. A decisão é importante, o pontapé de penalti é indiscutível e, felizmente, o vídeo-árbitro esteve muitíssimo bem a ajudar o árbitro de campo. 54 minutos, outro penalti, David Carmo sobre Otávio também. Partir este lance em dois momentos. O Braga, enfim, esboçou uma tenue reação em relação a este corte de bola, que é na bola, e nós vemos aqui do Manafá sobre o Sequeira, portanto não há qualquer falta no início da jogada, e depois a falta parece-me também evidente, eu diria até desnecessária, sobre o pé esquerdo, a perna esquerda do Otávio, por uma falta cometida pelo recém-entrado David Carmo. Portanto, pontapé de penalti bem assinalado e no início da jogada não há falta, portanto, aqui não havia revisão para trás porque o lance é legal. 58 minutos, gol legal de Soares, Marega estava ou não em posição fora de jogo? Estava em fora de jogo, diz a tecnologia, penso eu aqui neste caso por 9 centímetros, também a olho nu há essa percepção. Num segundo momento, Soares também aparece em posição legal e, portanto, tudo certo. Recordar às pessoas apenas que os braços, quer de defesas, quer de atacantes, não contam. Mas neste lance, não, o VAR, a decisão do VAR foi muito rápida também. Foi. Isto depois vai dependendo de VAR para VAR, é o que nós temos percebido pela experiência. Há vídeo-árbitros que, e também tem a ver um pouco com a proximidade, 9 centímetros, neste caso, foram mais rápidos do que 25 centímetros no caso do Pizzi e no Benfica. Há uns que querem validar bem a informação da tal posição correta da linha para não cometerem erros. Há também situações em que eles vão rever a própria jogada e nós pensamos que a demora é para colocar a linha tecnológica e às vezes é para recuar, para ver se há alguma infração na jogada e, portanto, tudo isto demora o seu tempo. Tem demorado mais tempo, como nós sabemos, do que é suposto, mas também acho que o caminho faz-se caminhando e, se calhar, as coisas tendem a melhorar. Este gol é absolutamente legal. Por fim, entrada de Marcano sobre Jogaio. Sim, é uma entrada para cartão amarelo. Falhou aqui o Bart, não teve essa percepção, tentou dar a vantagem, acabou por depois não validar. O Marcano aqui tem uma entrada impetuosa, percebe-se pela forma como ele põe velocidade no lance, não é para vermelho, há ali um pisão apenas negligente. Escapou ao árbitro num critério que ele até teve relativamente bem, mas neste lance parece-me óbvio que era para cartão amarelo. Duarte, apesar de tudo, esta jornada não teve assim tanta polémica. Sim, e eu confesso que havia o receio, até por força de jornadas anteriores, e também, sobretudo, pelo escrutínio que este tipo de jogos tem. Estamos a falar de jogos entre grandes equipas do futebol português que
podiam significar a alteração pontual relevante nas contas do campeonato. Havia, de facto, este receio das arbitragens esmiuçadas à lupa, também por nós, poderem não ter corrido bem. Houve alguns lapsos, enfim, de interpretação. Não se falou de arbitragens depois dos jogos. Houve o cuidado também dos próprios treinadores não falarem de arbitragens. E hoje, nos dias de hoje, sobreviver a esta guerra mediática é, de facto, uma grande notícia para a arbitragem e fico feliz que tenha sido assim. Eduardo, cá estaremos na obrigado. próxima semana. E vamos ver de novo o minuto 68 do lance entre o Sporting e o Benfica. Vocês consideram que, e nomeadamente tu, Rodrigo, consideras que esta falta não deveria ter sido assinalada ou deveria ter sido assinalada ao contrário? Bom, para já, deixa-me dizer que eu acho que o Hugo Miguel fez uma má arbitragem. É a minha opinião pessoal, em prejuízo do Sporting, é a minha opinião também, e explico porquê. Há 2 cartões amarelos por mostrar aos jogadores do Benfica na primeira parte que são evidentes, um a Pizzi e um a Chiquinho. Há um cartão vermelho, e aqui, para mim, é a minha opinião, há um cartão vermelho evidente para o Gabriel. Aliás, eu dou um exemplo muito claro. Nós já vimos o Bolasie ser expulso, uma situação dentro do mesmo género, que nem sequer tocou, e depois houve pessoas que se justificaram que, eventualmente, o cartão, aquilo que poderia ter passado na cabeça do árbitro era a questão da intenção. O Gabriel não teve só a intenção. O Gabriel, de facto, projeta o braço. Não foi uma jogada de futebol. Ele projeta o braço para acertar um jogador, num movimento brusco, violento, e é claramente, para mim, não só uma tentativa, como uma agressão. E, portanto, se nós aqui analisamos as questões à letra da lei, eu acho que não faz sentido deixarmos Estás a falar analisar a letra da lei. do lance minuto 26. Portanto, na primeira parte, há 2 cartões amarelos para mostrar ao Benfica e um cartão vermelho. E, portanto, logo isto, para mim, é condicionar, de alguma forma, um jogo. Depois, este lance em particular, e relativamente ao lance do Luís Filipe, eu concordo com a apreciação que o Duarte fez aqui. Relativamente... Do Luís Filipe sobre Exatamente. Portanto, admito perfeitamente que podia-se também esse lance dar um cartão vermelho. Sobre o Relativamente, mas estamos a falar já posteriormente, relativamente a este lance do Acunha, eu diria que este é o lance do jogo. É o lance-chave do jogo. E digo isto numa perspectiva não só da vertente da arbitragem, mas também da gestão e da inteligência que o Vlaco Dimos teve naquele momento, de perceber que o Sporting estava completamente em cima do... pôr gelo no jogo. Completamente em cima do Benfica. O Sporting naquele momento estava a sufocar o Benfica. Foi um momento em que o Sporting, de facto, se exibiu a melhor altura no jogo. E o Vlaco Dimos, percebendo aquela pressão, aproveitou um lance em que não há falta nenhuma. Dizer que isto é falta é de bradar aos céus. Quer dizer, isto é loucura. Quer dizer, isto não há falta nenhuma. Aliás, esta regra dos guarda-redes, inclusivamente, e muito bem, acabou. Portanto, não há a mais pequena falta, sendo que a bola sobra para um jogador do Sporting que fica com a baliza à mercê para marcar golo. Portanto, não só não há a possibilidade, é anulada a possibilidade do Sporting marcar um golo, como se permitiu ao Vlaco Dimos, que foi inteligente, fazer ali um time-out que permitiu, de facto, ao Benfica arrefecer ali um bocadinho os ânimos, reestruturar a equipa. A partir daquele momento o jogo já não foi igual. O jogo mudou completamente. Paulo Além, concordas com esta análise? Totalmente e disse-o no campo. Disse-o no campo logo. Eu fui ver o jogo a Alvalade. Aliás, a análise vi muita gente o lance fez. E depois, como estava num camarote, tive a oportunidade de ver as repetições que deram na transmissão em direto. Obviamente não há falta nenhuma do Acunha. É evidente que não há falta nenhuma do Acunha. E o lance é aproveitado para matar. Depois demoram muito tempo. O jogo esteve ali parado 2 ou 3 minutos para coisa. Nunca mais o Sporting, nesta altura, estava completamente por cima do Benfica. Esta falta é marcada, dá tempo para fazer. Aliás, até troquei informações com o Rodrigo, com o Rodrigo e convosco, porque estávamos todos no nosso grupo, no mesmo do grupo WhatsApp. do É o WhatsApp. mesmo. Eu digo com o Rodrigo porque eu falei, o Rodrigo também, e depois falaram mais. Aliás, Eu estava a beber e prestes a celebrar os 2 golos. O primeiro a dizer Mas que o Benfica estava a fazer um time-out inteligente fui eu, e de facto. E não é falta nenhuma. E foi um time-out E inteligente. também é verdade que o Bruno Fernandes merecia amarelo e o... Quem é o jogador do Benfica? O Gabriel merecia o vermelho, isso é evidente. Mas o que o árbitro optou por fazer, depois viu-se ao longo do jogo, foi baixar sempre um tom, facilitou um bocadinho. Sendo assim, como era o normal, claramente o Gabriel agride o Bruno Fernandes sobre isso. Também foi óbvio. Vasco Mendonça, queres-te pronunciar sobre algum destes lances? Não, quer dizer, eu achei piada o Rodrigo dizer que o Sporting estava a ser sufocante. Naquele momento. Eu não sei como é que se foi uma escolha de palavras
Este tipo de sufoco que o Rodrigo descreve é comparável, não sei, às vezes quando eu chego a casa, os meus filhos vêm ter comigo e me enchem de beijinhos, eu também sou sufocado por... É o sufoco fofinho. É uma espécie de sufoco fofinho. Mas é aquele sufoco... É bom, é um sufoco bom. 20 minutos. Porque a equipa nunca perdeu o controle do jogo. Esta é que é a grande verdade. Há um momento em que vocês têm ascendente. Vocês estavas a ver o jogo. Quer dizer, isto é um daqueles casos... Vocês perderam naquele momento o jogo tão pouco controlado que tiveram de fazer um time-out. E por vocês, entenda-se. Para tu ver. Aquilo era um time-out tipo handball. Olha, para aí o jogo. Quando eu digo vocês, não estou a dizer vocês sportinguistas. Estou a dizer vocês sportinguistas e portistas que torciam. Portistas com gamebox que têm como segundo clube o Sporting. Tu estiveste a apoiar o Sporting contra o Porto ou é mentira? É mentira. Fervorosamente. Mas só nesse dia. Mas é normal. Não, mas calma. A única coisa de evidente que eu vejo nos lances avaliados aqui ou discutidos aqui, a única coisa que eu vejo de evidente neste jogo é a superioridade do Benfica, no cômputo geral. É a única coisa de evidente que eu vejo neste jogo. E assim se jogam nada, mas são os convencidos. Não, mas segunda coisa evidente que eu vejo neste jogo, o Rafa parece estar curado da lesão. Certo. Terceira coisa evidente deste jogo, o Porto está a 0, o Sporting a 19. Estas três evidências para mim bastam. Ora, se o Acunha fez falta ou não, se foi o Vlaco Dimos que fez ou ganham porque o árbitro ajuda para eles. É igual. O próprio Duarte como é igual. E o Duarte explicou numa vertente mais didática, como ele explicou, até porque ele sabe que vocês estão com dificuldade em lidar com estas derrotas. Portanto, ele diz, eu hoje venho aqui de uma vertente mais didática e fez muito bem, e eu estive a ouvir com atenção. E o que o Duarte diz é que este lance se presta a uma interpretação que nos diz que é falta do Vlaco Dimos, como que não é falta do Vlaco Dimos. É o que o Benfica adora, é faltas de interpretação, que é sempre a favor do Benfica. Isso era só o que faltava. Sobre o lance do Luís Filipe, parece-me evidente que o lance do Luís Filipe o lance do Acunha é unânime que não é falta. Ele espeta os pitões da perna do Gabriel. Aliás, há uma fotografia. Paulo, desculpa lá, vá lá. Podemos ver o lance. Daqui a bocado estamos a dizer que o Holocausto não aconteceu também, não? Caramba, o homem tem a perna desfeita. Há uma fotografia que se vê. E a agressão do Gabriel, achas que é ou não é? Não é uma agressão. É ao minuto 57. Quantos lances destes não acontecem durante o jogo? Quantas vezes o Bruno Fernandes não faz isso? É essa falta de coerência. Isto é uma entrada para vermelho ou não é uma entrada para vermelho? Estás a dramatizar, olha para isso. isso. Que dá com os pitões é vermelho. Mas há dúvidas, Paulo. O homem tem a perna marcada. Há uma fotografia. Estou a ser honesto contigo. Não estou a dizer que há uma fotografia que tem a perna marcada. Eu acho que as pessoas... Vocês ouviram mesmo? a expulsão. Mas inventaste outra. No entretanto, não inventei. Tu disseste que essa se aceitava. Tu esta já achas que é o critério ao Hugo Miguel. O critério ao Hugo Miguel. Repara a tua incoerência. A tua incoerência é... Já fazemos isto há um ano. Já sei o que é que a Mas é que a tua incoerência começa-te a retirar credibilidade. Eu fico preocupado contigo. Porque eu dizer que o Luís Filipe admitir que possa ser vermelho, tu aceitas. Eu dizer que o Gabriel é vermelho, já eu sou eu a inventar. Quer dizer, isso não se agarra a nada, isso é só parvo. Isso é só parvo. Estás a comparar o incomparável. Eu tenho uma opinião sobre uma coisa, não posso ter. A outra já posso ter, que é favorável ao que tu dizes. No lance que mostrou de amarelo para o Bruno Fernandes. E estamos a ver esta entrada do Luís Filipe. Mostrem também o murro na barriga do Bruno Fernandes que o Gabriel dá. Murro esse que é dado na primeira parte. O Benfica ficaria reduzido a 10 jogadores na primeira parte, para não falar dos amarelos poupados ao Chiquinho. Ao Chiquinho, ao Pizzi. Então o Pizzi que vimos aqui é como é que é possível não se dar amarelo àquilo? É uma coisa de bradar aos céus. Como é que é possível vocês estarem a 19 pontos em primeiro lugar? Para não falar do lance. Estamos mesmo na reta final. Há um outro assunto que temos que falar. Pedro Proença pediu uma reunião de urgência ao Ministro da Administração Interna, o Presidente da Liga de Clubes, quer discutir o comportamento dos adeptos nos estádios portugueses. O último episódio aconteceu em Alvalade, na sexta-feira, durante o derby com os adeptos leoninos. Proença, que quer encontrar medidas para evitar situações semelhantes. Durante o jogo, os adeptos lançaram tochas para o Ravado e o jogo esteve interrompido mais de 5 minutos. A Liga de Clubes repudiou o comportamento, que diz ser uma constante nos estádios portugueses. A Liga pretende que as revistas à entrada do estádio sejam mais rigorosas e eficazes, mas o Ministro da Administração Interna diz que os clubes é que têm também de tomar medidas. Rodrigo Roquete, aquilo que se passou em Alvalade
já tinha passado no Guimarães-Benfica também. Mas foi grave. E Foi muito Setúbal, grave. aconteceu várias vezes. Eu sobre este assunto Não temos muito tempo. Não, mas rapidamente gostaria de dizer o seguinte. Temos 5 minutos para eu este para tema. já quero repudiar e, obviamente, eu não posso concordar com este comportamento. Eu percebo as coreografias, eu percebo a cor, percebo a questão das claques, mas uma coisa é a cor nas bancadas, outra coisa é arremessar tochas para o relvado. E parece-me que, inclusivamente, e quem perde com isso é o Sporting, depois tem que pagar multas, portanto está-se a prejudicar o clube ao ter esse comportamento. E é sempre contra o guarda-redes do Sporting. No limite, isto pode gerar até, por questões de reincidência, jogos à porta fechada, com exceção do Benfica, porque tem regras diferentes. Com exceção do Benfica, tem regras diferentes, convém dizer isto. E, portanto, obviamente, e até parece-me que há uma falta de bom senso das próprias claques do Sporting, porque há aqui um braço de ferro entre a direção e as claques do Sporting, e as claques do Sporting, que alegadamente estão contra a direção, ao fazer isto, na verdade, estão a dar motivos, a dar razão a algumas coisas que a direção está a dizer e a usar, inclusivamente, como uma espécie de tábua de salvação, numa espécie de guerra que está a querer prolongar com as claques. Portanto, as claques, no limite, até lhe estão a dar trunfos para serem utilizados. Portanto, há aí alguma falta de bom senso. Agora, eu não posso deixar de dizer uma coisa que é evidente e que me deixa um bocadinho desconfortável. Nós vimos há muito pouco tempo um episódio em que foi, para além de 3 interrupções da partida, neste caso foi uma, nós vimos arremesso de tochas e não foi para o relvado. Nós vimos arremesso de tochas para cima de pessoas. Como, aliás, a claque do Benfica já fez em Alvalade para cima de pessoas idosas e para cima de crianças que entraram em pânico e que eu presenciei. Ninguém me contou, eu vi. Portanto, isto não é de hoje, já vem de há mais tempo atrás. Tivemos um episódio mais grave há poucas semanas, com tochas arremessadas para cima de pessoas, e eu não vi pedidos de urgência, não vi alarido, não vi as instituições a indignarem-se, porque estavam à espera do Sporting para trazer isto cá para cima. Não tinham coragem quando eram com outros. Não tinham coragem quando eram com outros. Pelo amor de Deus, isto é ridículo, não é? Que eu muito estimo, teve muito mal nesta. Não é possível que o Benfica tenha feito o que fez. Ao longo de várias jornadas e foram seguidas. E o de Guimarães é muito grave, como o Rodrigo está a dizer, é verdade. Não foram só tochas para o relevado, foram tochas para cima de pessoas. Isso é muito perigoso, obviamente. E não ouvimos uma palavra da Liga, não ouvimos uma palavra do Governo, não ouvimos uma palavra de ninguém. Pedem de imediato. Aliás, também já agora dizer, como nós demos aqui a notícia de que o Sporting tinha pedido uma reunião que demorou meses a conseguir com a administração interna e depois foi o secretário de Estado, e agora aparece o ministro, também é lamentável. O ministro da administração interna acha que não tem nada a ver com o que se passa dentro dos estádios. Mas então o que é? Acham mesmo? Diz que o governo, da parte do governo, já foi criada a autoridade para a violência do desporto. É inacreditável e ouvir. E que agora cabe aos clubes e à Liga e à própria Federação. É inacreditável ouvir um ministro, o Ferro Rodrigues, que é número 2 a segunda figura do Estado, que fez um comentário muito justo sobre o Bruno de Carvalho, porque ele também é sportinguista, para que diga alguma coisa ao Sr. Ministro, que é do partido dele, que diga uma coisa ao Sr. Ministro da Administração Interna, que aquilo não se diz, porque ele tem a obrigação de garantir a segurança dos portugueses em qualquer lado do país, dentro de um estádio ou fora de um estádio. Vasco, estamos mesmo na reta final. Acreditas que Pedro Proença pediu esta reunião de urgência com o MAI, com o Ministério da Administração Interna, pela reincidência de casos? Parece-me evidente. Agora, os nossos 2 analistas tochas residentes, Paulo Baldeia e Rodrigo Roquete, conseguiram. Isto faz-me lembrar um site que eu criei há uns anos. Vivem numa ditadura e gostam. Faz-me lembrar um site que eu criei há uns anos. Bem, eu estou aqui que nem posso com a ditadura. Usa as palavras de uma forma um bocadinho mais responsável. Ditadura? Mas qual ditadura? Se tu viveste numa ditadura, tu não estavas aqui sentado a falar. Respeita um bocadinho o significado histórico das palavras. Vá lá, por favor. Não, que eu bem sei que vocês, quando foram campeões há 2 anos, disseram que era o 25 de Abril do futebol português. Uma das declarações mais vergonhosas que eu já vi um adepto de futebol fazer. Grande Francisco J. Marques, que ajudou o futebol do Porto a ganhar esse campeonato. Eu não vou falar mais sobre esse tema. J. Marques. Sobre o tema das tochas. Assim, eu já disse, quando foi o episódio em Guimarães, que adeptos que lançam tochas para dentro do relvado, ou que se comportam, seja de que maneira for, que não é aquela que deve caracterizar. De os identificar hoje em dia. Os clubes devem promover, os clubes devem assumir o mais possível
essa responsabilidade de identificar os adeptos. Os clubes que organizam os jogos devem fazer os possíveis por facilitar essa identificação dos adeptos. Os clubes que têm os adeptos a representar o clube devem fazer um esforço por identificá-los e não é assim tão difícil. Sobre a reunião do Pedro Proença, vamos lá ver se daí sai alguma coisa, porque eu independentemente do estádio ou dos adeptos que arremessam tochas, eu tenho uma só opinião sobre tochas e não uso tochas de uns para defender as de outros, nem uso as tochas de Sporting para validar as de Sporting. Mas não percebes que há uma diferença de tochas são más. Não percebes que há uma diferença de tratamento de um jogo para o outro. O que eu vejo é que há adeptos a comportarem-se muitíssimo mal de um lado e do outro. E há um comportamento diferenciado quando for um jogo. Uma coisa parece ser clara, a fiscalização e o controle está a falhar. É extraordinário que num jogo destes os adeptos entrem. Mas sobre isto dizer também, com tanta conversa que já aqui tivemos sobre a necessidade de legalizar as claques essas que neste momento não são reconhecidas pela direção, claques essas que têm um número de membros identificado que todos nós sabemos, está estatisticamente comprovado, que não corresponde ao número de pessoas que efetivamente representam a claque nas bancadas. Portanto, há aqui toda uma situação que é muitíssimo mais complexa e muitíssimo mais gravosa. Agora, volto a dizer, os clubes têm uma responsabilidade de identificar estes adeptos. Vamos aos dribles e às fifias da semana. Começo por ti, Vasco Mendonça. O drible é Rafa. Rafa, obviamente, porque por ter regressado... enfim, já tinha regressado no jogo anterior, mas... Foi o corolário, foi ele o responsável pelo corolário de uma semana muitíssimo boa para o Benfica, em que o clube vira 2 resultados em que se encontra em desvantagem, vence no campo de um eterno rival e tudo isto acontece com um jogador que surge a fazer o papel do tal avançado com outras características que se calhar faz falta no atual plantel. Paulo Baldeia. A Seleção Nacional, a minha finta, o drible, não é? Eu chamo-lhe finta, é por não ser do Norte. É a Seleção Nacional de handball que está a fazer é um espetáculo. Eu aprovo este drible. É muito bom ver esta equipa a jogar. Jogam muito, mas aqui já não vais aplaudir esta parte, que é 9 são do Futebol Clube do Porto. A seleção chega a jogar com 7 do Futebol Clube do Porto. Foi pena a hora que para lembrar também à Federação Portuguesa de Handball, que disse que a equipa do ano em 2019 foi o Sporting, que o Futebol Clube do Porto não só dá 9 jogadores à seleção, como foi campeão nacional, ganhou a Taça de Portugal, a Supertaça, foi à Final Four da coisa, e portanto já se vê o quanto vale o futebol português. Rodrigo, central. Então, o meu drible da semana vai para Jérémy Mathieu, pelos 100 jogos de leão ao peito. Acho que é um jogador extraordinário, com uma classe extraordinária, com uma garra extraordinária. Provavelmente será, se vier a confirmar a saída de Bruno Fernandes, embora a coisa esteja complicada, o próximo capitão do Sporting. E é um jogador que eu tenho uma enorme admiração e, portanto, merece este meu destaque. Fifia, Amorim e Silas. Olha, a Fifia, Amorim e Silas deve-se... Eu hoje estava a ver a conferência de imprensa do Braga na antevisão da Taça da Liga e de repente surgiu um tipo que eu não conheço e confesso que até agora ainda não sei o nome dele, que eu presumo que seja adjunto do Ruben Amorim, e depois questionei-me porque é que está este tipo e não o Ruben Amorim. Descobri horas depois que os regulamentos da Liga, esta patetice pegada, não permitem que os treinadores efetivos das equipas que amanhã e quarta-feira estarão na Final Four da Taça da Liga possam ir à sala de imprensa. Eu acho isto uma coisa absolutamente embaraçosa. Numa competição que pretende aproximar a modalidade dos adeptos e que diz que quer privilegiar os protagonistas e depois os treinadores principais não podem falar. Miquel Sequeira. As vossas fifias são comuns. Não, a minha não, porque a minha fifia eu incluo, não é Rui Costa e Artur Soares Dias. E Artur Soares Dias. E por duas razões. Esta é só do Baldeia, esta é só do Paulo. Então é o Rui Costa, cognome Rui dos Túneis, que veio fazer declarações a propósito disto para dizer que não tinha dito aquilo que se presumia que disse, e afirmando que aquilo é o local do trabalho. E é pressionar os árbitros nos túneis ou provocar
os adversários, para o Rui Costa é trabalho. Alguém tem que lhe explicar que não é trabalho pressionar os árbitros, que não é trabalho provocar, e se nós pusermos, basta fazer no Google ou pôr confusão no túnel Rui Costa e começam a aparecer notícias de vários anos. É aquela do Hulk, que é célebre, é o Braga-Benfica, são umas atrás das outras. E o Rodrigo Rui Costa e Soares Dias? Relativamente ao Rui Costa, porque a mim faz muita confusão quando o administrador da SAD esteja num túnel a exercer qualquer tipo de eventual pressão sobre um árbitro. Acho que é preocupante e acho que de facto as organizações do futebol em Portugal deviam ter posto os olhos nisto, independentemente da dupla negação que disse, que ele se calhar não sabe o que é uma dupla negação, mas a dupla negação que ele disse, que depois veio para um programa tentar dizer que não disse, demonstrando que disse, porque de facto foi um bocado ridícula aquela rábula, e mais do que isso, pela uma questão muito importante, que é, não diria que foi pelo aquilo que Rui Costa tentou fazer, mas a não expulsão de Ruben Dias no jogo da Taça de Portugal do Benfica contra o Rio Ave é uma vergonha, e que permitiu ao Ruben Dias alinhar, ao contrário do que aconteceu com Coates, alinhar no jogo em Alvalade e, portanto, mais uma vez a demonstrar uma dualidade de critérios com prejuízo em relação ao Sporting. Rapidamente, já terminou o nosso tempo. O teu tweet da semana é o balneário do Benfica em Alvalade. O meu tweet da semana é o balneário do Benfica, que decorado a preceito para uma grande vitória em Alvalade e decorado exatamente como deveria ser, com um rosto composto por diferentes jogadores do grupo, provando exatamente aquilo que tem sido a grande força do Benfica, a capacidade de aliar individualidades a um espírito de grupo fortíssimo, que tem sido, aliás, patenteado dentro e fora de campo. E, enfim, sobre isto pouco se vai falar, não é? E o teu tweet da semana? Também é positiva também. É a campanha que os britânicos James estão a fazer com o Futebol Clube de Porto contra o racismo, com um argumento muito simples: só há uma raça, que é a raça humana, e portanto, quer a jogar, quer a assistir ao jogo, somos apenas uma raça, a raça humana, devemos estar todos juntos, não ao racismo. E é com esta mensagem que todos subscrevemos que fecha o dia seguinte de hoje ao som dos James. Boa noite.